Bem-vindos ao programa que você prestigia todos os dias. E todos os dias eu te agradeço por isso. Muito obrigada mesmo do fundo do meu coração. No Sem Censura Especial de hoje, a gente vai rever grandes entrevistas que marcaram o programa nessa temporada. E os convidados também são muito especiais, gente. Tem o José Júnior, que criou uma das maiores ONGs da história, o Afro-Reg. Tem a escritora, influenciadora e mãe de 3 filhos, Andressa Reis, que vai falar sobre as questões que circulam em torno da maternidade, que são muitas, hein? E tem um campeão de ondas gigantes que enche qualquer brasileiro de orgulho. Ele é do Brasil, o surfista Pedro Scooby. Tá bom, não tá? A gente começa com ele, que fez uma revolução na vida dos moradores da favela de Vigário Geral, aqui no Rio, levando até eles cursos, oficinas e eventos culturais. José Júnior, criador do Afro-Reg e que hoje também é um nome forte na criação de séries para o audiovisual. Vamos ver? Roda, por favor. Antes de falar dos sucessos dessa bombando em tudo há anos que está bombando com o audiovisual, eu quero falar lá do início. Lá das oficinas de criança em Vigário Geral, nas favelas. 1993. 93, né? Você já imaginava que o Afro-Reg ia tão longe assim naquela época? Cissa, quando eu era criança, eu queria ser astronauta. Então, eu já sonhava longe, né? Então, assim, eu imaginava que aquilo que nós fizéssemos daria certo. Agora, como daria certo, ainda mais porque no caso do Afro-Reg em Vigário Geral, há 32 anos atrás, Vigário era um lugar muito violento. É. Né? Continua sendo. Durante muitos anos foi o QG da maior facção do Brasil. Então, lidar com violência, lidar com cultura, com arte, num lugar muito violento, era muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre foi muito bem acolhido pelos moradores, por todos os lados, e chegou um momento que a arte conseguiu transformar muitas vidas. E aí eu tenho muito orgulho de dizer que há 32 anos o Afro-Reg transmuta vidas. É verdade. Eu tive lá algumas vezes, lá quando era oficina, era a coisa mais emocionante, gente. Era lindo, Conceição. Uau. O trabalho com as crianças. Porque, como ele falou, é um lugar de muita violência. Então, o trabalho dele trazia, assim, um portal de luz para o lugar. E com as crianças, principalmente, sabe? Que começou tudo ali, né? O poder da arte, não é? Exatamente. Na transformação de tantas vidas. Exatamente. Agora, como é que foi a decisão sua de se afastar do comando do Afro-Reg e trabalhar com audiovisual? Quando é que você teve esse insight, assim? Então, em 2008, eu comecei a apresentar um programa de televisão chamado Conexões Urbanas, que te entrevistei também. Me entrevistou. Desse programa. Maravilhoso, né, cara? E aí, na época, o Guilherme Zattar, que era o head do Multishow, ele falou o seguinte: os conteúdos que você tem, né, são ouro se você trabalhar com dramaturgia e ficção. Eu não queria, na época, fiquei amadurecendo a ideia, até que em 2015... eu resolvi encerrar o meu ciclo como empreendedor social na ONG Afro-Reg. E em 2016 eu comecei com a Afro-Reg Audiovisual, que é uma outra pessoa jurídica, repete o nome, mas são pessoas jurídicas diferentes. E aí eu comecei a enveredar nessa carreira aí de showrunner, né? Showrunner. Que é quem cria e produz conteúdo de audiovisual, então séries e filmes. E tive muita sorte também, Cissa, porque em 2019, quando eu lanço meu primeiro projeto, que é a Divisão, foi o primeiro grande sucesso do Globoplay. Foi. Né, na época, na primeira temporada. Você fez a quarta. Fiz a quarta. Fez a quarta. Dá pra ver, gente. E pra quem não sabe, no Afro-Reg tem um Afroverso, a mesma personagem que você fez, a juíza Margarete, da quarta temporada de Divisão, estará em 2026 na série Verônica, fazendo a mesma juíza 20 e poucos anos depois. Que legal. Isso mesmo. Gente, uma caracterização. Fiquei mais velha 20 anos, Fabi, mas fiquei gata. Fiquei uma velha gata. Como ser diferente. Maravilhosa, maravilhosa. E linha dura. Pra quem não viu a série, é uma juíza, assim, muito mão de ferro mesmo, assim, totalmente legalista. Aconselho a todos a verem. Quem não viu, assista. Gente. Ô, Júnior, e você se inspirou, no caso, a gente está falando da personagem da Cissa, em fatos reais, assim, a personagem foi inspirada em alguém? Foi inspirada, né, em algumas juízas, principalmente na Patrícia Scioli. Foi uma juíza que foi assassinada alguns anos atrás, isso aí, em Niterói. Então, mas também, quando a gente decidiu que ia ser a Cissa, né, inclusive, tem uma coincidência boa, né, porque a produção aqui do Sem Censura é da Fábrica, né? Foi uma parceria com a Fábrica também. Fábrica Produtora. Fábrica Produtora, com o Noronha. Quando decidimos que seria a Cissa me trouxe muitas ideias. Ela perguntou, vem cá, posso trazer algumas ideias? Eu falei, claro. Então, assim, o projeto cresceu muito com a participação dela.
E a Cissa, a gente tem que falar a verdade, né? Onde ela entra, ela rouba assim. Arrebenta. Ela arrebentou. Ela, assim, foi, sério ela pra trouxe uma caramba. verdade incrível pro projeto. Olha o naipe da juíza, chiquérrima. Não, e o que era legal é que era assim, uma personagem completamente diferente de mim. Mas isso que me convenceu, que me conquistou foi o Júnior. É mérito dele. Porque no início, eu falei, não, é muito longe, muito distante. Ele falou, você vai arrasar, Cissa. Foi isso mesmo. Não foi? Você me convenceu. Você me ligou umas 2 ou 3 vezes. Foi final de pandemia, Foi isso lembra? mesmo. E aí eu digo, gente, não, Zé, não sei fazer isso direito, é muito distante. Pô, tá de brincadeira, dizer que ela não sabe fazer isso direito, né? Pô, mas aí, cara, porque dá um medinho, né? E aí fiz. Mas assim, você está dizendo que foi eu que trouxe coisa, mas o grande barato é que você e a sua equipe toda, Lipe Binder, todos os diretores, toda a equipe tem a escuta. Você escuta, você tem isso desde sempre. Desde quando era o Afro-Reg sua ONG, você está sempre conversando com todo mundo, sempre escutando todo mundo. E isso é muito importante. Difícil nos dias de hoje, não é? Muito As pessoas não difícil sabem nos ouvir dias hoje de em dia. Exatamente. Mas quando você lida com talento, né? Se você, por exemplo, né, no caso, eu queria que você fizesse, não te ouvir seria uma burrice, uma tolice, né? Claro. Ainda mais com todo o upgrade que você tem na sua carreira. Então, assim, eu lembro que você me ligou uma vez, você vai lembrar disso. Aí você falou assim, olha, eu queria mudar isso aqui. Foi. Você lembra disso ou não? Lembro. Aí eu falei, perfeito, não tem nenhum problema. Foi. Cícero, deixa eu fazer uma pergunta para o Júnior. Você falou da escuta dele, né? Essa escuta ativa. Você lembra quando você percebeu que você era esse mediador sensacional? Assim, e aí eu não estou falando só dos projetos audiovisuais, estou falando também Do passado. do né? passado e que está muito presente ainda. Quando é que você entendeu que você tinha a linguagem, né, da população, a linguagem do poder público, a linguagem dos contraventores, digamos assim? Quando que isso ficou perceptível? Assim, né? Talvez hoje as pessoas, tem uma nova geração que me conhece mais pelo audiovisual, não sabe do meu passado. Exatamente, que é importante falar. Então, durante muitos anos eu mediei guerra em favela, né? Então, assim, o Rio de Janeiro vive, né? Essas áreas conflagradas há muitos anos, né? Seja pelas facções do narcotráfico, milícia. E eu era um personagem, sou ainda um personagem que entra em qualquer lugar até hoje. E durante muitos anos, onde tinha esses conflitos, eu era muitas vezes acionado por alguma parte, eu acabava mediando. A minha primeira mediação não foi programada, né? Foi uma situação gravíssima que estava acontecendo dentro do Vigário Geral. E aí eu tive que entrar no circuito, achei até uma coisa esquisita. minha vida na época, né? Fazendo essa mediação. Mas tem uma questão espiritual, inclusive, se a gente fez aquele seu programa, que eu esqueci o nome. Viver com fé. Viver com Fé, né? Que você me entrevistou também no GNT, na época. E tinha muito a ver com esse lado espiritual, porque existe um chamamento espiritual, independente de religião, que eu sinto que eu tenho. Né? Então, nessa hora, pulsou. Então, sempre que eu mediei guerra, sempre que eu tive que ser acionado por alguma questão difícil aqui no Rio de Janeiro, eu nunca tive medo de morrer. Né? Por mais riscos que eu tenha corrido, nunca tive medo de morrer pela minha fé. E é uma fé supra-religiosidade, né? É uma questão espiritual mesmo. Então, toda vez que eu sou acionado, né, eu era acionado, hoje eu não sou mais acionado como eu era antes, eu tinha certeza que nós iríamos conseguir resolver o problema. Eu digo nós, mesmo eu indo na frente, porque tinha uma equipe de pessoas, né, que sempre estavam do meu lado. Não, e mediou coisas incríveis, né? Nossa. A gente até viu um pouco disso do Jogo que Mudou a História, não tem ali um pouco assim? Tem algumas histórias do passado, mas aquelas histórias não são minhas, né? Tá, sim, então, sim, no Jogo sim. que Mudou a História, assim, é uma série que a gente conta incrível. como surgiram as facções do narcotráfico. No Rio de Janeiro também é uma série do Globoplay, né? Em alguma temporada essa juíza vai aparecer, hein? Eva! Já estou te avisando aqui com antecedência. Cadê as imagens do Jogo que Mudou a História? Olha lá, gente, esse filme é incrível, essa série é incrível. Presídio é real. Uau. A gente gravou em presídios reais, alguns ativos, outros não ativos ainda. O Júnior, e o Rio de Janeiro segue sob o comando de facções, né? Sim, infelizmente. Infelizmente. Qual é a importância de entender como essa história começou? Porque você faz muito, a gente aprende muito vendo essas séries. Como é que você acha que é a importância disso? É porque as pessoas estão enxergando um problema, mas não entendem como foi esse epicentro, como surgiu. E o Jogo que Mudou a História conta, né, que foi justamente a junção do preso comum com o preso político. E todas as arbitrariedades que aconteceram dentro do sistema carcerário também. No jogo, a gente mostra muito o presídio da Ilha Grande, que não existe mais, né? Foi implodido.
E, infelizmente, naquela época, já tinha um lado assim, de uma pressão muito grande, né? Já se sinalizava para o que iria acontecer, né? Inclusive, no próprio jogo, a gente tem um personagem que é um personagem que ele é, como a gente chama de miliciano jurássico, é um dos personagens, que é o personagem Belmiro, e que na segunda temporada nós chegaremos nas milícias. Né? Eu já entreguei os roteiros para o Globoplay, né? Entreguei tem mais ou menos umas 3 semanas. E eu estou fazendo vários projetos ao mesmo tempo, né? Estou fazendo o jogo, que mudou a história da segunda temporada. Estamos na pré-produção da 5ª temporada do Arcanjo Renegado. Eu quero falar de Arcanjo Renegado, gente, que é outro sucesso. Já tem 3 temporadas, Tem né? 3 no ar, já rodei a 4ª. Eu rodei a 4ª, estreia em novembro. Estou rodando daqui a mais ou menos 3 meses a 5ª. Agora, as inscrições para os atores foi incrível, que eu vi um videozinho, porque estão abertas as inscrições para atores entrarem, né? Mas já está assim, tipo, lotadaço, né? Porque todo mundo querendo trabalhar. O Afro-Reg, assim, a prioridade são os atores negros. Né? Isso. Sim, isso é uma prioridade máxima para os protagonistas, com exceção do Betinho, que foi o Júlio Andrade, né? Não tinha como fazer o Betinho preto, né? É. Até me perguntaram, sabe fazer o Betinho preto? Eu falei, não, esse não tem como. Mas, então, assim, tem muitos atores reais. Você mesmo contracenou com alguns na divisão. Perfeitamente. Né? É. Então, assim, a gente dá muita oportunidade para atores iniciantes, atores que vêm da Baixada Fluminense, das favelas, e muitos atores também que estão na carreira há 20, 30 anos e nunca tiveram uma grande oportunidade. E é o que nós fazemos. Assim, a gente busca dar muita oportunidade, porque nós acreditamos muito, Cissa. É claro que o talento faz toda a diferença do ator conhecido, outro não tão conhecido, mas você tem um bom roteiro. E se o cara tiver talento, mesmo não sendo famoso, na própria 3ª temporada do Arcanjo Renegado, tem um ator que está fazendo muito sucesso, que é o Dilcinho Oliveira, que é um cara que é um ex-policial real, na vida real, né? E ele fez um personagem na 2ª e 3ª temporada do Arcanjo incrível. A gente trabalha muita experiência individual que essas pessoas têm junto com a dramaturgia. Então, a gente também, o trabalho de preparação com esses atores é mais longo, né? Então, você junta um talento como o seu, muito experiente, com um cara que traz uma vivência, quando junta e dá liga. É muito legal isso. Sabe o que eu estou lembrando, assim, sobre o Afro-Reg? É que ele também era uma fábrica de oportunidades, né? Eu lembro que quando eu trabalhava no GNT Fashion, quando eu comecei, nos meus primeiros anos, a gente fez uma entrevista com você. Foi. Que acho que tinha alguma coisa relacionada ao universo da moda. Sim. Acho que a gente te entrevistou no Fashion Rio. Foi em 2007. Rio. Não, só foi São Paulo Fashion Week. 2008, 2009, alguma coisa assim. Então, a gente fez Havia um movimento de moda também, integrando aquela galera, né? Foi, então, junto com Paulo Borges, junto com Gringo Cardia e com Marcelo Sommer. Nós fizemos um desfile Olha só no São que Paulo galera, Fashion Week. hein? Imagina quanta informação incrível. Nós botamos 40 modelos negros na passarela. Hoje em dia se discute a questão do modelo negro. Não havia essa Nem havia essa discussão. E foi um sucesso. Nós fizemos no Auditório Ibirapuera, que era o palco principal do São Paulo Fashion Week, lotamos, né? Foi, assim, algo incrível. Então, assim, quem me trouxe muito para esse universo da moda foi o Paulo Borges, que é um amigo até hoje, né? Então, a gente, de vez em quando, a gente pensa em fazer algumas coisas juntos ainda. Mas agora eu não estou mais à frente da onda, eu estou muito focado no audiovisual. Sim. Mas nessa linha do audiovisual, eu tento trazer sempre esses universos que a ONG transitou ou transita ainda. Eu tenho essa curiosidade, o público reage bem? Com relação a esses conteúdos? Essa história de dar prioridade a atores negros, por exemplo. Então, a gente, olha, só no Globoplay hoje eu tenho 14 projetos. Uau. Então, e eu não tenho um sobrenome Marinho. Adoro. É verdade. Mas é o Zé Júnior. Inclusive, sou amigo deles, né? Do João, do Paulo, do Robertinho, do Zé Roberto. Mas, assim, o que acontece? Quando você tem um conteúdo de qualidade, e no caso do Globoplay, é assinatura, né? É streaming, então, assim, é o acesso, é o volume, né, de consumo. Claro. Tem tido muito consumo, então o público tem se identificado mesmo, sabe? É algo, assim, que faz muito a diferença. E no caso da própria série, que a Cissa também participou ali da divisão, que é o Verônica, a Roberta Rodrigues, né, que é uma atriz que está há mais de 20 anos. Robertinho, teve aqui. Nunca tinha sido protagonista, está sendo nessa série também. O diretor é o Silvio Guindani. Maravilhoso. Também que é outro diretor negro. Sim. O público se identifica porque é diferente, ele está se vendo na tela. Então, e com personagens que tem... É aquela coisa assim, é um mundo real. Por mais que seja dramaturgia, tem uma coisa de mundo real. A chamada representatividade social. Exatamente. Então, o público se identifica bastante. Assim, a gente tem tido muito resultado.
Ô, Cissa, hoje o Júnior está sendo entrevistado por 4 pessoas. Mas ele, eu sabia que isso ia acontecer, porque ele é demais. Não é? Arrasou. Ele é Não tem demais. como escapar. Ô, Né? Júnior, tem uma história sua que eu gosto muito, queria que você contasse pra gente. Me corrija também se eu estiver errado. Eu assisti a um episódio seu num canal que você fala sobre espiritualidade. Você disse isso aqui, que uma das formas de você também mediar isso é a certeza da sua fé. E aí foi pintado um Jesus negro na sua sala. Tem um quadro. Tem um quadro. E eu queria que você contasse essa história pra gente. É porque na minha casa, assim, tem, por exemplo, tem uma estátua de Shiva de mais de 5 metros, né, que eu mandei fazer. Mas tem outras representatividades também, né? Tem Ogum, Xangô, né? E Nossa Senhora de Fátima. Eu sou bastante eclético. Ganesha, Parvati. E aí um dia um pastor evangélico foi na minha casa e falou assim, porra, tá faltando um Jesus, né? Mas ele não falou Jesus negro não, tá faltando um Jesus. E pra mim, né, a história real é que Jesus era preto, né? Aquele Jesus de cabelo liso, olhos verdes, aquilo De não olho existe. azul, não existe, branco. né? No meio da No meio da Mesopotâmia. Mesopotâmia. E aí, como ele me fez essa provocação, eu tenho um Jesus na minha casa, Rastafari, né? Que eu mandei pedir pro Renat, que é um pintor, fazer. Então tem esse simbolismo também. Então tem simbolismo judaico também, eu sou muito ligado também à cultura judaica, eu gosto muito da história do rei Davi. O ecletismo está na sua vida, né? Está na minha vida. E eu vou te falar mais uma coisa assim, por isso que eu estou vivo. Porque eu já fiz coisas que eu digo que poucas pessoas teriam sobrevivido. Essa questão mesmo de mediação, e entre outras histórias mais, né, que eu nem vou ficar levantando Na aqui, linha da mas- frente, né? Muito envolvido. Muito, eu tava sempre correndo. Ele ficou uma época da vida dele, assim, sempre correndo perigo. Uau. Ele tinha que andar na rua, assim, com segurança, porque ele era ameaça de morte uma atrás Inclusive, da você outra. participou Eu de um participei evento, né, dos 20 Foi. anos, inclusive, do Afro Reggae, também no Foi. Teatro Municipal. Foi, meu amor. Tava lá, tô contigo, ó. Correndo risco de vida também, né? Correndo risco de vida também, tava lá. Teve vários movimentos em prol da minha pessoa e a Cissa encabeçou vários deles. Foi mesmo. Essa é verdade. Com o maior orgulho. A gente tem uma história juntos, É né? verdade, Inclusive, graças tive a o prazer Deus. de conhecer o Rafa também. Meu filho Rafael. Lá na Bodytech da Gávea, que a gente malhava lá Foi. também. Você foi ao teatro me ver. Fui te ver. Ele não vai ao teatro nunca. Eu falei, vai ao teatro, É foi lá, sério? gostou. Uau. Gostou. Adorei. Arrastei ele pro teatro, cara. Agora, meu amor, você fala do Betinho, assim, que você tem uma admiração imensa pelo Betinho, assim. Meu Você ídolo. Pois é, o seu ídolo. Você, de alguma maneira, se sente alguma semelhança entre você e ele, assim, tipo de missão? Olha, eu posso te falar o seguinte, né? Das milhões de vidas que o Betinho mudou, transformou, a minha foi uma delas. Mas eu tô longe, né? Pode dizer que eu tenho uma centelha do Betinho, assim, é bem distante, né? O Betinho é um cara fora da curva, né? Eu acho que nunca mais teremos um Betinho. Né? Por mais que a gente possa ter outros empreendedores sociais, né? Outros ativistas incríveis, mas a vida, esse cara já nasceu datado para morrer, né? Porque numa época, né? Então o Betinho já nasceu cheio com problemas, né, de saúde, e depois hemofílico, e depois também lutou contra a ditadura, foi perseguido, foi exilado. Depois contraiu AIDS, AIDS. Nos bancos de sangue públicos do Brasil, que é uma coisa assim, era horrível, né? Nós tivemos muitos amigos que morreram, né? A AIDS, né, nos anos 80 foi uma bomba atômica. A verdade é essa. E o Betinho sobreviveu, né? Durou até 1997. Então eu tive a honra, tive o prazer, Cissa, de estar próximo dele, né? E quando eu comecei a trabalhar com cinema, né, com séries, eu percebi, eu falei, cara, eu tenho que fazer a história de um brasileiro muito foda, né? E aí foi até uma provocação do Márcio Fracaroli, da Paris Filmes. Eu ia fazer no cinema. Aí procurei o Daniel de Oliveira, né, cara? O Daniel de Souza, desculpa, Daniel de Oliveira é o ator. Tá, o filho. O Daniel de Oliveira, inclusive, ia fazer o Enfio. Mas o Humberto Carrão fez arrebentou maravilhosamente bem. Carrão arrebentou. Arrebentou. E aí o Daniel de Souza, que é muito meu amigo, de muitos anos atrás... Que é filho do Betinho. Que é filho do Betinho. Eu virei pra ele e falei, cara, teu pai tá esquecido, a gente tem que trazer teu pai de volta pro game. E tava mesmo, né? Inclusive, ele fez uma pesquisa depois da minha provocação, em que eles perguntavam, né? Tem até um vídeo, se as pessoas sabiam que era o Betinho. E todo mundo, um pagodeiro, um jogador de futebol. Todos não lembravam mais. Então, a série trouxe o Betinho de volta, as pessoas hoje sabem quem é o Betinho. Tem uma estátua do Betinho na Praia de Botafogo, que nós... pleiteamos junto com o Eduardo Paz, com o Salvino Oliveira, que é um vereador também. E a importância também do Betinho na implantação do SUS, né? No momento em que a gente tinha uma saúde pública completamente desorganizada, o Betinho, por conta da hemofilia dele, dos irmãos, ajudou nessa implementação Outra do coisa SUS. que o Betinho tem um papel fundamental no Brasil foi a internet.
através do IBASE, né? Sim. Então, ele tomou a frente de vários movimentos, né? Seja movimento, inclusive, na época, né? Que era Se Essa Rua Fosse Minha também, que era Menino de Rua. Ele sempre foi um visionário. Então, para mim, assim, eu me sinto muito... Né? Assim, eu vou te falar o seguinte, você pergunta assim, você deve ter muito orgulho de você. Eu não tenho muito orgulho de mim, não. Mas da série do Betinho eu tenho. Porque era um cara que não merecia estar no esquecimento. Com certeza. Aquele trabalho, sabe, que a Viviane Senna fez e faz com Senna, que a gente não esquece do Senna nunca. Eu acho que faltou o Betinho. Crer, concordo com você. Você entendeu? Total. Sabe? Então agora ele voltou de novo. Né? Exatamente. Então, o legado dele é gigantesco. Não existe, Eu mesmo não sabia de todas essas não informações que existiria você tá ONG falando se não agora. fosse o Betinho, entendeu? exatamente. Sabe? Muitas Então, vidas assim, foram salvas se não muitas fosse. vidas. A ação da cidadania, inclusive, depois da série, as doações para a ação Bateram da cidadania recorde. bateram recorde. Ainda teve essa que é Mas o Daniel, que está à frente lá junto com o Kiko, eles são muito competentes, sabe? Então, assim, graças a Deus, assim, acho que o legado do Betinho hoje está muito bem representado. Porque quando ele morreu, o Daniel não assumiu a ação. Assumiu muitos anos depois junto com o Kiko. E hoje eles fizeram um trabalho, a verdade tem que ser dita, maior do que até do próprio pai. E vem cá, e prêmios pra caramba. O Júlio Andrade tá um gênio, que é um grande monstro, ator. né? Julinho, eu tô te esperando Arrebentou aqui, garoto. agora na novela, com o Arrebentou Rubinho, na né? novela, mas assim, o que ele fez do Betinho, que era uma caracterização, É. que é um ator, Conceição, um grande ator brasileiro, Júlio Andrade, Sim. e o Betinho era uma pessoa mais velha. Então, quando... E o Júlio cabeludo, né? E o Betinho Júlio careca. cabeludo, o Betinho careca. Trabalho do Martinho. Então, tinha um trabalho de caracterização incrível, Uau. sabe? Maravilhoso. E de composição também, de postura corporal, assim, sabe? Emagreceu, o Júlio já era magro, emagreceu acho que uns 7 quilos. É porque o Betinho contraiu HIV, então ficou muito magro. E o Júlio teve que emagrecer junto também. Então tá no Globoplay, vocês têm que assistir, ganhou milhares de E prêmios, o gente. Júlio, ele também foi diretor da série. É verdade, eu sei Ator disso. e diretor. É. E só para fazer também um outro adendo do Betinho, o Quem Tem Fome Tem Pressa, que é a premissa do Fome Zero, graças ao Betinho também. É verdade. Figura, né? É. Uau, Morreu em 1997. 97. Mas deixou esse legado, né, do que tu E falavas. esse ano, se o Betinho estivesse vivo, faria 90 anos. Uau. Ai, gente. Vai ter vários eventos, Daniel. Você vai fazer? e o Kiko. Eu vou participar porque a ação está fazendo. Porque a ação tá fazendo. Mas que bom que a ação tá fazendo. fazendo. Ação da cidadania contra a fome. Isso aí. E tem, Você tem sabe mais. tudo, hein? Ah, eu estudo. Contra a fome e a miséria. A fome é miséria. Agora, vem cá, e no documentário do Belo, personagem fascinante, o que mais te atraiu para você contar essa história? Então, o Belo, eu também lancei como ator, né? E ele, assim, na verdade, ele ficava o tempo todo no Verônica. Aham. No Verônica. Só que Verônica só estreia ano que vem. E ele fez o Arcanjo também. E ele ficava assim, meu showrunner, faz a série da minha vida. Eu Meu falo- showrunner é ele fala ótimo. isso. Fala até hoje. Aí eu falo assim, Belo, eu não estou fazendo um documentário. Meu foco é dramaturgia, ficção, coisa e tal. E, pô, depois de um tempo a gente pode conversar. Ele falou, não, mas então faz ficção. Aí ficou falando comigo. O Belo, ele é muito encantador. Sedutor. Sedutor, É. Aí ele ficou falando tanto comigo que eu procurei, na época, a Tatiana Costa, que é do Globoplay. Falei, Tati, esse projeto aqui, ele tá falando comigo todo dia. Tô mais aguentando. O que você acha? Belo. O que você acha? Não, e a Érica, já era minha namorada na Sim, época, Janusa, né? maravilhosa. Aí ela falou assim pra mim, amor, vai ser um hit, faz. E aí eu falei, mas eu preciso de alguma coisa que me encante mesmo. E a verdade, eu tenho que dizer aqui, que o que me encanta, essa coisa do social, da violência, do egresso, o Belo foi preso. E eu trabalho muito com egresso. Né? O AfroReg, inclusive, a ONG, tem a primeira agência do mundo dirigida por egresso sistema penal, voltada para egresso sistema penal. Falei, cara, eu vou contar a história desse talento, que é um cara talentosíssimo, mas também que foi egresso sistema penal. Tanto é que a série, assim, a série não é uma série musical. Tem música, mas não é uma série musical. E aí fizemos a série dele, né? E fiz um acordo com ele. Falei, Belo, você não pode se meter no que nós vamos fazer. Você Boa. topa. Boa. Porque não pode virar chapa branca. E aí, Cissa, eu vou te dizer, se ele realmente opinasse muito, ia virar chapa branca. Se ele visse os episódios antes, ele ia opinar muito. Então eu falei, eu quero fazer sem você opinar. Você topa? Topa. Ele não opinou. Ele viu a série no ar.
Ele E não eu viu acho nada que esse é o errado. sucesso da série, né? Porque é sensacional. Eu sou muito fã do Belo. Eu assisti numa tacada só. E essa parte do sistema que ele foi preso, que mostra tudo isso. 3 vezes. Mostra a Viviane. Uma coisa que os fãs queriam muito ver. A Viviane era quase 4 anos na cadeia, não foi? Total, 4 anos. Total, E o mais louco em relação ao Belo é que os 4 anos que ele passou na cadeia, Cissa, ele continuou sendo o número 1 de música dele tocada em rádio. Ô, Cissa, olha que uma doideira, que hein? acontece. O Belo é uma sumidade. A forma que o público teve, né, De apoiá-lo, de né? apoiá-lo era o seguinte, aí, no top 10, o Belo era o top 5, a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta do Brasil, das músicas, né, no caso de rádios populares, eram as músicas do Belo. Durante todo o tempo que ele Durante esteve todo o tempo que ele preso. ficou preso. Ele é famoso em Portugal, Conceição, já ouviu falar do Belo? Já ouvi falar do Belo, sim, mas não conheço muito bem a história. Vê a série. Encantada, tem que ver a série. Acho o Belo mais amado que Lady Gaga. Olha, eu vou te Faz falar uma concorrência. coisa de verdade. Vou ver a não série. desmerecendo a Lady Gaga, claro que não, mas assim, um show do Belo na praia de Copacabana, cara, é para mais de 1 milhão de pessoas. Com certeza. Porque assim, o Belo é o Roberto Carlos das favelas. Com certeza. Eu fiz um show dele, nós fizemos, o Afro Reg fez um show dele, tem 3 semanas na favela, no Complexo da Maré. Não faz ideia, assim, a loucura que foi, assim, entendeu? De graça. Que barato, Né? Júnior. Foi um sucesso, assim, as pessoas são muito apaixonadas pelo Belo. Então, vamos E deixar ele 1 milhão merece. pra Lady Gaga também, pra não ter confusão, né? Porque Vamos fazer Lady Gaga. É 1 milhão pra Bela, 1 milhão pra Lady Gaga, todo mundo tá feliz. Eduardo Paz, vamos fazer esse show do Belo na praia de Copacabana. E tem que pagar o mesmo cachê, justo, vai. Eu concordo também, mas acho que... Eu terei que voltar, não é? Você vai adorar. Vai morar aqui, Tem que morar cá, né? Não, se o Belo for para Portugal, vai ser um sucesso. né? Claro, vai arrasar fica à espera. lá. Imagina. Agora, Júnior, a gente tem uma coisa em comum, entre outras tantas, mas assim, você já falou aqui agora, mas eu queria aprofundar um pouquinho, porque eu sou igual a você, assim, eu tenho uma fé muito grande, Claro. graças a Deus, mas eu sou também muito ecumênica. Eu bato cabeça para minha mãe Oxum, eu amo minha Nossa Senhora, meu Deus do céu, se minha Nossa Senhora do meu lado, meus anjos, meus arcanjos. São enfim, Bento também, né? São Bento, tá aqui, ó. Eu tô vendo. Olha. Tá aqui. A sua marca... Minha Santa Clara, que nossa. Mas você teve um noivado que foi a coisa mais linda do mundo, você e Érica. Foi. Como é que vocês organizaram aquilo? A Érica topou? A Érica também? Então, a única participação que eu tive, de verdade, foi falar assim, tem que ser eclético. Então, tinha um pastor, né, Boa. que era o Kleber Lucas. Adoro. Esteve aqui com a gente. O Kleber Lucas, teve um monge Hare Krishna, que é o Mahaprabhu. Teve o padre João Cláudio, teve o Babalaô Ivanir dos Santos e teve também o meu astrólogo, que é alquimista, que é o André Porto. A única coisa que eu fiz no noivado foi isso. Falei, tem que Só ser isso, tem que ter Não, mas ela que produziu tudo. Tá. Toda a produção foi dela, assim, tipo... Mas eu digo, ela topou numa boa, ela também, ela acompanha você nessa... Então, ela é muito católica, Sim. mas, assim, tipo, ela entendeu que a minha vibe é eclética, né? Então, assim, ela topou. E acho que talvez, assim, esse sucesso que você falou foi essa mistura, né? Sim, tenho certeza. Acho que é uma imagem de tolerância muito forte também, né? Ainda mais no mundo que a gente está Exatamente, vivendo. no Vamos momento que a botar gente tá todo mundo vivendo. junto, gente. Exatamente. Pra celebrar todos os divinos que existem de todas as formas. O grande problema hoje do Brasil, um dos grandes problemas, além da corrupção, é a segurança pública. Eu acho que se as pessoas tivessem mais fé, sabe, de verdade, tivessem mais Deus nas suas vidas, acho que a tendência era, sem fazer nenhum tipo de discurso aqui moralista, conservador, mas eu acho que a fé, ela faz toda a diferença. De verdade. Você crê em Deus, ou você crê em alguma coisa, ou até em si mesmo. Já é um princípio. Mas você sabe que quando eu fazia, você citou o programa Viver com Foram Fé? 2 temporadas, não foram? Foram 2 temporadas, exatamente. Tem uma memória esse homem que eu fico bobo. Tô achando que ele estudou também. Não, e outra coisa, ele participou do programa, mas ele 4 da manhã, ele já está passando e-mail, já está escrevendo. Eu acordo às 3 da manhã, todo dia. Ele acorda às Mas 3 da por que manhã isso? todo dia. Promessa? Eu estou fazendo, nesse momento, eu estou escrevendo 3 séries diferentes ao mesmo tempo. Puxa. E estou produzindo mais uma. Então, assim, fora os documentários, as séries, estou fazendo Neguinho da Beija-Flor também. Então, Ai, que maravilha! Tô fazendo a série do Neguinho da Beija-Flor. Que barato, eu não sabia disso. Tô fazendo a gente está fazendo um reality que estreia em setembro para escolher o novo intérprete da Beija-Flor. Isso é um reality. Multishow Globoplay. Tá. Junto com a Liesa. Junto com a Liesa, junto com o Gabriel Davi. O criador é o Gabriel Davi, presidente da Liesa. Em outubro a gente lança a série da vida do Neguinho, que é um outro produto. Já estamos filmando já também.
Todos os nossos projetos DOC é o Jorge Espírito Santo, que é o diretor. Querido, que sim, conheço. Agora, eu acho que a gente está encerrando aqui, mas alguma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar, além de toda a equipe que faz parte, que acompanha o Zé Júnior, que é genial, toda, sem exceção, eu queria falar das pessoas que a gente contracenou, que é Silvinho Guindani, que faz o trabalho, eu tô falando da Divisão, que foi a série que eu fiz. Mas assim, o Heron Cordeiro, o que é Heron Cordeiro, socorro. E todo mundo, né? Todo mundo que participou. E pessoas Seu assim, filho? Meu filho, o Ravel, que é irmão do Júlio Andrade. Do Andrade, exatamente. André Horta. Então, a gente combinou, ensaiamos bem. O Anderson. Que era do Afro-Reggae de um tempão. Não, não, o Anderson. Não, o Anderson não. Que é o Major Talim. Que é o Major Talim, exatamente. Capitão Talim. Capitão Talim que eu... Exatamente, que a juíza tem uma treta. A juíza tem uma treta. Essa matéria está toda bem estudada, né? Está toda bem estudada. Porque a gente se conhece há muito tempo. Então, a gente, assim, na verdade, a gente tem uma puta história. É verdade, é verdade. De muito tempo. A lista de séries é enorme pra gente assistir. Pois é. Tá vendo? Então, a gente já tem, então, Neguinho da Beija-Flor. Então, vamos lá. Já tem no stream, já liberado. Tá. 4 temporadas da Divisão. Isso. 3 temporadas do Arcanjo. Betinho, Jogo que Mudou a História e o Belo. Tá. Que vai estrear. Vai estrear um reality chamado A Voz do Carnaval, que é para escolher o novo intérprete da Beija-Flor no lugar do Neguinho. Quer dizer, no lugar do Neguinho, Neguinho é insubstituível. Mas... Né? Inclusive, ele faz parte desse reality também. Vai ter a série do Neguinho da Beija-Flor. Vai ter a 4ª temporada da Divisão, tudo esse ano. Divisão não, desculpa, do Arcanjo. Divisão já teve esse ano, já estreou a Divisão esse ano. E vai estrear uma série lado A, lado B de funk também, que nós estamos produzindo. E tudo esse ano. E tudo Globoplay. Sou fiel, sou leal. Você é o máximo, cara. Eu sou mega sua fã, meu amor. E muito obrigada. Eu que agradeço. Agora me fala, que conversa boa, né? Depois do intervalo, a gente vai falar sobre maternidade com a escritora e influenciadora digital Andressa Reis. Fica aí que eu volto já já, tá? Mua! E a gente está de volta com o nosso Sem Censura, que está exibindo entrevistas com pessoas especiais que passaram pelo programa nessa temporada. Uma delas é a Andressa Reis. Gente, ela viralizou compartilhando conteúdo sobre maternidade e hoje ela ajuda outras mulheres a viver o ofício de ser mãe. Vamos rever? Você se tornou referência entre as criadoras de conteúdo que falam sobre maternidade, né? Me fala do início, como é que pintou essa ideia, como é que surgiu? Então, na verdade, eu sempre criei conteúdo desde muito nova, né? Mas, assim, as redes sociais não tinham esse impacto que tem hoje. E, nesse momento, eu fazia mais para familiares, para os amigos. E, na pandemia, eu senti que as pessoas estavam carentes, né? De referência, Sim. de relato de outras pessoas que estivessem vivenciando uma maternidade diferente daquela maravilhosa, romantizada, que tudo funciona. E aí eu passei a compartilhar a minha experiência, que não tinha nada de maravilhosa. Samara sabe. Opa, tá aqui assim já. Ó. Queria poder compartilhar uma maternidade maravilhosa, queria, mas não era a minha realidade. Comecei a seguir a Andressa, inclusive, porque tinha tudo a ver com o que eu também acreditava e estava acontecendo. Exatamente. Acho que teve um momento, né, na pandemia, de mães falando, olha, a realidade é essa, né? A maternidade real, né? Exatamente. Eu nem gosto muito de usar esse termo real, né? Porque cada pessoa, cada família tem uma realidade. Só que na rede social você tem aqueles recortes, né? E aí você escolhe o que você vai mostrar. E aí eu tava vendo que não era justo, né? Muitas mães olhando e falando, gente, por que comigo não é tão bom assim, não é tão leve assim? Eu falei, porque não é mesmo, né? Adorei. E aí eu falei, eu vou mostrar o que de fato acontece, né, na minha casa, e eu não imaginava que tantas outras mães iam se identificar. Mas foi o que aconteceu, né? A gente estava também nesse momento de carência, de não poder ter contato com outras pessoas, e eu acho que compartilhar esse meu lado vulnerável, né, de mãe cansada,
que as coisas não funcionam, que nada é perfeito como a gente acreditava que ia ser. Todo mundo vivendo também intensamente a questão da maternidade, todo mundo grudado, isolado, confinado. Eu acho que estava permitido mostrar a vulnerabilidade, né? Porque a mulher não pode mostrar, tem que ser mãe, tem que aguentar, né? Você não pode se mostrar, né? Mostrar as dificuldades, como se isso significasse que você não é uma boa mãe, né? Uma não pode dizer que você está exausta, que você está de saco cheio, não pode dizer porque não é uma boa mãe, é uma megera. É uma cobrança em cima da mulher. Né, tivesse algo a ver com falta de amor, gente. E, inclusive, eu digo que se há cansaço, é porque há um amor, há uma entrega, há uma dedicação. E aí eu abri o verbo e as pessoas começaram a curtir, a compartilhar. E aí, bum, né, virei influenciadora. Agora eu quero saber da Andressa, assim, eu quero saber da Andressa antes da mãe, como foi a sua experiência como filha, sua criação, como é que foi? Então, diferente, desculpa, só para terminar, assim, eu queria saber, na realidade, se é diferente da criação que você dá para os seus filhos. Bastante. Né? Claro. Eu sou dos anos 80, né? E a minha criação foi bem tradicional. Eu nunca sofri violência física, mas os meus pais eram pais, como a maioria, pais autoritários, que as ferramentas que eles tinham eram aquelas ferramentas de ver a punição como uma forma de educação. Então, foi isso, né? Eu não sofri castigos físicos, mas tinha aquela chantagem, tinha, né, as punições psicológicas. E hoje eu procuro caminhar por outros caminhos, né? Eu tento criar os meus filhos pautado no respeito, né? Isso não significa que pode fazer tudo, que a mamãe diz. Claro. Não tem nada a ver com isso. Só que eu entendo que eles são crianças, são seres em desenvolvimento, que não dá para cobrar uma maturidade, uma resposta, porque é isso, eles estão aprendendo, né? Então, eu vejo que o meu papel é um papel de guia, né? Muito mais do que um papel de quem vai ditar as regras. Eu mostro por qual caminho eles, né, devem ir, porque eu tenho maturidade, eu sou uma adulta, e aí eu também não posso responsabilizá-los pelos próprios caminhos. Então, eu faço esse papel de guiar, né? Mas sempre tentando respeitá-los ao máximo, como indivíduos que são. E tem funcionado mais ou menos. Mas vem cá, eu quero perguntar uma coisa para vocês assim. Todo mundo pode responder. A questão, eu acho um barato, porque eu também tive uma educação. Eu levei uma única palmada, juro. Mas foi uma palmadinha. Eu também levei uma surra na vida que eu nunca mais esqueci, mas foi uma. Jura? Eu também levei uma. Aquela para você não esquecer, nunca mais. Eu levei uma palmada no mesmo forte, assim, mas também tinha aprontado um. Mas não era sobre isso que eu queria perguntar, não. Eu queria saber, o que vocês acham? Porque, assim, então, assim, a minha educação também foi uma educação diferente, óbvio, mais autoritária, com castigo, ficava de castigos. Mas o limite, porque eu tenho até hoje, assim, hoje eu já sou uma avó, né? Eu tenho, assim, a noção, pelo que eu eduquei 3 filhos, que criança precisa de limite. De rotina, né? De rotina e limite. Sim. E o não é importante. Então, o limite é amor. Então, quando você fala assim que é o guia, eu concordo total, Andressa, a gente mostra o caminho. Mas se o caminho fosse entrar para um precipício, não vai, porque não vai. Não vai. É não. Você concorda, vocês concordam com isso assim, que ainda tem o não dado em alguma hora, assim, ou tem que ser tudo explicado? A criança está indo, eu estou fazendo uma metáfora aqui, está indo para um precipício. Até vamos conversar aqui, você está caminhando. Olha, aqui você vai morrer, meu filho, não se joga. Olha, eu vou te explicar. Não, tem hora que não é hora de... melhor não. Olha, o precipício é uma coisa assim. Não, não. Não, entendeu? Com certeza. Acho que algumas coisas cabem em negociação e outras não. É inegociável. Não é válido, né? Lógico. Está colocando a vida em risco, está ferindo o outros. Não. Eu acho que até para seguir a rotina. Não, existe uma rotina que deve ser seguida, né? E aí não. Acho que a rotina é um limite também. Não pode, porque não. Porque agora não é hora disso. Porque eu acho que esses do dia a dia tem que ter, não tem que negociar. Sim. Vamos explicar, porque eu acho que até eles pedem limite às vezes, né? Com certeza. Depois eu quero saber tudo, Marcelo. Eu não vou nem entrevistar a Renata hoje, é Marcelo. Eu estava falando que às vezes eles mesmos pedem limites. Exatamente. Sabe? Eu já senti isso com a minha mais velha. E não só... E aí muita gente confunde a permissividade, né, com o limite seguro, com deixar tudo, você querer ser muito legal ou ser permissiva.
É uma linha muito tênue também. Exatamente, eu estava conversando com a minha pediatra sobre essa questão de telas, né? O Bento ainda é muito novinho, está com 6 meses só. Mas uma das coisas que ela tem orientado as mães é falar, olha, a mamãe pode usar tela porque a mamãe é adulta, você é criança. E esse comentário que parece bobo já impõe um limite e a criança consegue entender desde muito nova. Agora, uma coisa que eu acho também, e esse papo hoje, assim, agora eu tô conversando com a Andressa mais, mas cabe a todo mundo, né? Vamos, somos aqui, né? Todas mães. Marcela ainda não, mas tá chegando, mas daqui a pouco vai ser Marcela. Eu quero. Vou adorar a Renata Ciribelli. Eu também. Gente, mas vocês vão me ajudar, hein? Sai comigo de vez em quando, tá? Olha só, uma coisa que eu acho que é injusto é que esse papel de dizer o não, a grande maioria das vezes cabe a nós, mães, né? Não é verdade? Isso, assim, o pai é mais permissivo, fala com a sua mãe, não sei o que, a mãe que resolve. Vocês não acham que é uma coisa que é em cima da gente? Não sei, eu acho que também tem uma coisa assim, a mãe você pode maltratar, o pai impõe o respeito. Sim, boa, eu acho também que tem isso. Acho que tem esses dois lados. A gente vai fazer uma DR aqui hoje, né? Tudo leva a crer. Não, eu acho que é muito fácil, na verdade, o pai, eu acho que é uma característica, infelizmente, muito masculina, de falar, mas eu não me importo tanto com isso. Então, você que se importa, você que vai dar o limite. É que nem a coisa do trabalho doméstico, entendeu? Mas eu não me importo se ficar tanta coisa suja na pia. Limpa você, entende? Então tem uma ausência permitida nesse sentido e aí, de repente, a gente vai lá e ocupa o espaço, a gente sobrecarrega a gente, né? Porque, Andressa, e que histórias que você ouviu dessas mães que te seguem, tantas, que mais te impressionaram? Olha, são muitas, mas essa coisa do não ter, né, com quem dividir, né, ter um parceiro, mas que está só ali, né, fazendo figuração, não se compromete com o cuidado dos filhos, não se compromete com a organização da casa. Essa é uma queixa muito recorrente, porque, de fato, impacta muito, né? A mulher acaba ficando sobrecarregada e aí se tornando uma chata, né? É aquela que vai mandar a criança catar o brinquedo, porque se ela não mandar, é ela que vai ter que catar. E escovar dente e tomar banho? Tudo. Eu acho que basicamente... Já viu o pai mandando tomar banho e escovar dente? Já viu Agora, o que a Andressa fala? Eu te acompanho um pouco, Andressa. O que você mais fala que as pessoas ficam... chama tanta atenção das mães? Falar, nossa... Eu acho que essa coisa de denunciar, eu faço muitas esquetes, né, colocando deixando bem claro o papel do não ocupado pelo homem, pelo pai. A ausência do paterno, a ausência paterna. É aquilo, a mãe eles estão no carro indo viajar. E enquanto a mãe está pensando, será que eu coloquei protetor solar na bolsa? Será que eu estou levando um remédio? Tem água aqui no carro, será? E o lanche? E o pai está pensando, quando eu chegar lá... Toma uma cervejinha gelada. Cantando a musiquinha. Exatamente, ali. Totalmente alheio, porque é isso. Ele sabe que tem alguém e o mais louco que está fazendo esse papel. Esse não comprometimento, ele é permissivo na sociedade, né? Sim. A Samara fala muito do pai. Sim. Né? Ela pode até falar um pouco sobre isso. Isso da questão mais do... Só complementando o que a Andressa estava falando, em relação até a gente eu também falo muito sobre, a gente veste essa camisa do... mas ele até me ajuda. Ele está me ajudando. Olha, esse pai não ajuda. Esse pai tem obrigação de estar chegando junto dessa criação. Senão, ela é mãe solo. Ponto. Mesmo casada. Sabe? Sei bem. Então, esse termo pai, para mim, é uma falácia. Eu já recebo um monte de hater e um monte de mãe que fala, mas eu amo ser chamada de pai. Mas existe uma coisa muito estrutural dentro desse pai, que é assim, há uma lacuna paterna aí. O pai, por motivos N, foi embora, abandonou, morreu, não sei. Há uma lacuna. Há uma falta desse pai. Essa criança irá conviver com esta lacuna. Sim. Esta mulher não tem que fazer o papel do pai. Ela é uma mãe solo incrível, sobrecarregada, cansada, amando, se dedicando, mas é uma mãe. Então, quando você põe um pai, você romantiza a ausência desse pai. Sim. Você acha que tá tudo, naturaliza esse pai não estar ali. Razão. E aí, mais uma vez, romantização em cima do nosso cansaço, da exaustão. Concordo, porque eu sou mãe também. Quando me chamaram a primeira vez, eu também adorei. Falei, que bonitinho. Agora eu só gosto porque eu peço presente no Dia dos Pais, aí eu ganho. Agora eu exijo o presente no Dia dos Pais. Exaustão. A gente tem um vídeo que explica muito isso. Roda pra gente, por favor.
Beijo, amor. Beijo, crianças. Daqui a 2 semanas o papai está de volta. Amo vocês. Amor, ficou alguma dúvida? Se eles sentirem alguma dor, o nome do remédio e a quantidade de gotas que tem que dar tá anotado aqui na geladeira. Eu já deixei a pastinha pronta, é só passar no pão e dar pra eles tomarem café de manhã e tem manga cortada na geladeira também. Por favor, lembra eles de escovar os dentes. Se eu não chegar a tempo, o uniforme da escola tá dobradinho, guardado na primeira gaveta. Mas não se preocupa, porque eu já falei com a minha mãe e em uns 15 minutos no máximo ela deve estar chegando pra te ajudar. De qualquer forma, eu vou tentar resolver tudo logo e voltar antes deles acordarem. Beijos e até daqui a pouco. Amor, em que parte da geladeira tá a manga cortada que você falou? Não tô achando. Dói quando a dor É muito bom! Andressa, você foi lá em casa, não foi? Eu ouço muito isso. Em todas. Gente, é muito maravilhoso, não, Renata? Muito bom. Você se identifica total? Nossa, total. Total, né? Eu me identifico total. Gente, eu já deixei uma vez, eu saí para trabalhar e deixei, são 2 pais, eu tenho 3 filhos, 2 com um e outro com outro. E assim, ainda tem que lidar com 2 pais. E assim, são pessoas incríveis, um já está lá no céu, o Peré e o Raul, mas foram muito ausentes. Então, assim, uma vez eu fui trabalhar e o Tomás, era meu filho mais velho, ele era pequenininho, ele mamava na mamadeira, já não estava mais no peito. Eu deixei a mamadeira do lado da cama, botei ele dormindo já, mamado, assim, tinha a próxima mamadeira, estava ali do lado da mesa de cabeceira, com o pai dormindo, deixei a fraldinha, tudo do lado, uma roupinha, uma muda de roupa para trocar, e voltei assim umas 3 horas depois. Tava o Tomás acordado, o Pereio dormindo, a mamadeira toda no chão, todo xixi, cheio de cocô, não tinha trocado fralda, nada, era trocar uma fralda. Foram 2 horas que eu saí. Esse seu vídeo é genial, me identifiquei total, gente. Eu acho que a gente é de uma geração pior ainda, né? A gente também acha que é pior ainda. Claro, você defende até hoje. Adoro! É hoje que esse Como? Eu acho que algumas coisas são naturalizadas. E eu, ouvindo vocês falando e até vendo essa cena, demorei muito tempo para me questionar, por exemplo, eu acho que, com todo o amor, né? Cuidado, por que quando a minha mãe viajava... Não, imagina, você é a melhor mãe do mundo, mas... por que quando minha mãe viajava, eu ficava com a minha avó? E não com seu pai, né? Exatamente. E depois eu comecei a entender. Então, quando você falou... Pra você sobreviver, você precisava exatamente, porque meu pai estava em São Paulo. Por que que... Aí, depois eu fui entendendo. E aí, quando você falou, a mãe acaba sendo mais mal... Não é isso. É porque quando você é uma criança que está sendo criada, justamente, mãe solo dentro de um casamento, né? Mesmo que depois não tenha sido mais. É muito fácil você olhar para o seu pai, e eu estou falando assim, tentando resgatar uma criança interior minha. É muito fácil olhar para o seu pai e falar, nossa, ele é tão mais legal. Claro. Exatamente, não é por Marcelo. mal. E aí, com o tempo passa, e hoje eu consigo reconhecer. Imagina, minha mãe estava fazendo tudo. E com o maior amor do mundo, né? E com a maior eficiência do mundo. E sendo a chata e passando por chata. E a gente exausta, né? Exausta. Aí ainda tinha naquela época... Nossa, fica louca. Exatamente. Ansiosa. Nossa, não... Histérica. Tinha umas coisas... Não contando muito problema, que ela fica muito nervosa. Claro. Agora, a Andressa conseguiu uma coisa que eu quero te perguntar. Como é que ela conseguiu você conseguiu zerar as telas na sua casa. Como é que você conseguiu? Me conta. Então, na verdade, esse controle das telas sempre foi uma preocupação. Então, já aconteceu de, em outros momentos, a gente conseguir zerar telas, só que, às vezes, a gente acaba recorrendo novamente, porque são várias fases que a gente atravessa, né? Só que, neste momento, em que meus filhos estão com 5 e 7 anos, as telas, que embora seja prejudicial para o desenvolvimento da criança e tudo mais, é uma rede de apoio, acaba sendo um refresco. Só que, para mim, já não estava sendo mais, porque eles brigavam para ver quem ia ficar com o controle na mão, qual desenho que ia assistir. Quando eles concordavam com o desenho, não concordavam com o episódio. Então, quer dizer, a tela é prejudicial, mas ela pode me ajudar. Não estava. Não estava. Então, a gente só estava com o prejudicial mesmo. Então, eu falei, gente, acabou. E como é que foi a reação deles? Não, de início, eles contestaram, isso não é justo, e brigaram, e bateram o pé, mas eu falei, nesse momento a gente vai precisar ficar sem,
tá? Para vocês conseguirem fazer outras atividades também, porque agora a gente está morando em Saquarema, tem praia, num quintal gigante, e eles estavam deixando tudo isso de lado para poder ficar dentro de casa olhando para a cara da televisão o tempo inteiro. Então, foi uma medida drástica, né? Não teve... Mas maravilhoso. Foi bem arbitrária, não vai ter mais. Mas essas horas é que eu não. Exatamente. Vai falar, não, filhos, então vocês vão fazer a manutenção do tempo de tela de vocês. Como? Jamais. Não. Quem vai fazer sou eu, e o tempo é nenhum. E aí eu guardei a televisão. Adoro, Andressa. Sua fã aqui na sua frente, tá? Mas a gente tem um dia na semana que é a sessão cinema. E aí a gente senta todo mundo e assiste um filme, né? Mas assim, durante todos os outros dias da semana é 0 telas e eles vão brincar, né? E as pessoas até me perguntam, e como é que é, gente? Eu acho que o difícil... Como é que é? Muito engraçado. Nossa, que mundo é esse? Como é que brinca, gente? E agora? Porque eu acho que o mais difícil é tomar a decisão. E fato, no início eles vão contestar, vão pedir, mas depois eles vão se adaptando. Ficaram menos ansiosos? Ficaram. Eles estão aprendendo a lidar com o tédio. É isso, né? E eu não fico entretendo eles o tempo inteiro, procurando atividade mirabolante para fazer com eles. Eles simplesmente estão inseridos ali. Eu estou lá na cozinha fazendo uma comida, eles estão ali junto. Descasca o ovo. Corta uma coisa. Funções normais do dia a dia. Funções normais todo do mundo dia fazendo junto. Arrasou. Eu adorei o lidar com o tédio. Lidar com o tédio, também adorei. Alguma coisa tem que acontecer a todo momento, né? Eu vou fazer o quê? Nada, imaginação. Não existe criatividade, imaginação sem tédio. Exatamente. Eu lembro de brincar com os produtos do banheiro da minha avó. Então, cada um tinha um personagem, assim. E isso que vem tudo, né, já dado para as crianças, elas perderam a possibilidade de imaginar, de criar. Só ver o efeito, né, nas crianças. Em casa, eu com adolescente, eu vejo que ela tem uma dificuldade de como eu vou estudar essa matéria. Olha que loucura. Não tem um método, né? Exato, porque está lá na escola. E é muito doido isso, porque por mais que as escolas tenham sancionado essa lei de não ter o celular, né, na sala de aula, tá na mochila às vezes, sabe? Então, assim, eu que não acordo cedo com elas para ir para a escola, com a mais velha, por exemplo, o celular vai para a bolsa, mesmo que desligado, mas ela está aqui na aula sabendo que o celular está aqui na bolsa. Tem uma ansiedade para acabar logo e pegar por causa do vício, entendeu? E essa dificuldade também do estudo, de como a gente chegava em casa, ficava caderno de história, copiava a matéria, estudava aqui, pegava... Hoje é o Google, é o ChatGPT, é não sei o quê, é uma infinidade de coisas que eles já não sabem como estudar em casa sozinhos. Na verdade, perde a habilidade de muitas coisas, exatamente. Né? Ô, Cissa, eu achei interessante a Andressa falando, porque eu já li uma entrevista sua, já vi você falando que está numa fase de respiro. Sim. Quando que melhora? Acabou de ser mãe. Ela acabou de ser mãe. Não melhora, que idade que é o filho dela? 5 e 7. É porque já foi bem caótico. Mas eu acho que isso tem a ver também com o tanto de rede de apoio que você tem, sabe? Eu acho que isso é muito proporcional ao estilo de vida, à realidade que você leva. Você está amenizando, vai terminar essa fase e entra a adolescência. Exatamente. Socorro! Mas essa fase, né? Estamos falando dessa fase. Da próxima eu não quero nem saber. O puerpério vira fichinha na adolescência. O puerpério vira fichinha, imagina. Agora, Andressa, você é mãe de 3 filhos, do Pedro, da Maria e do Caetano. O Pedro tá lá com o Rafael, junto lá, não tá mais nesse plano com a gente. E você reforça sempre a importância de falar sobre ele, como eu falo do Rafael sempre. E no início as pessoas evitavam de falar sobre o Pedro com você. Como também comigo evitam assim, acham que vão me deixar triste. Eu adoro, eu gosto. Eu falo do Rafael o tempo todo, ter ele tatuado em mim aqui. Eu adoro escutar histórias do Rafael. Samara era amiga do Rafael, eu adoro que me contem coisas que eu não sei. E eu acho legal que se você tem, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que morte, né? Falar de morte ainda é um tabu. E aí, pelo fato da gente não tratar desse assunto com naturalidade, as pessoas não têm repertório para falar sobre morte, para poder lidar com uma pessoa enlutada, principalmente no nosso caso, né? Que foge à ordem natural das coisas, né? Que o filho se vai antes da mãe, do pai. Então, eu acho que numa tentativa de não magoar ou de despertar algum sentimento, as pessoas simplesmente fingiam que o Pedro não existiu,
as pessoas simplesmente... E dá uma aflição isso, né? Exatamente. É horrível. Pode desaparecer com uma história, né? E às vezes estavam contando sobre alguma coisa e falaram, e o Pedro, e aí você já percebe o semblante das pessoas mudando e querendo mudar de assunto também, porque não se sentem confortáveis para ouvir, né, uma mãe falar de um filho que não está mais entre nós. Mas eu nunca deixei isso me abalar, sempre que eu podia, eu falava, até o momento que as pessoas entenderam que ela fala dele, para ela é natural e importante falar dele. E aí, hoje, na minha família, todo mundo fala dele. Ai, meu amor, minha irmãzinha querida, isso aí. Salve Pedro, filhos. salve Rafa. Salve. Nossos filhos, exatamente. E como é que a Maria e o Caetano lidam com isso também? Eles super falam do irmão. O Caetano tem uma conexão, assim, incrível. Às vezes ele chora de saudade do irmão. E o irmão dele, né, morreu muito antes dele nascer. Só que ele sonha com o irmão, ele fala sempre do irmão, ele sempre inclui o irmão. Ai, que lindo. Quando a gente fala alguma coisa, é a nossa família, ele é, e o Pedrinho também. O Pedro está sempre em todas as nossas histórias, porque eu acho que tratar o tema com naturalidade fez com que ele abraçasse, né, a importância de manter a memória do irmão vivo. E, para mim, é incrível, porque é isso que eu quero mesmo. Enquanto a gente estiver aqui, a memória do Pedro vai estar preservada. E dignificada, eu acho que, e honrada, né, e respeitada. Eu acho esse teu depoimento tão importante, porque, assim, eu lembro que teve uma época que, por carinho até, as pessoas ficam com um jeito para chegar perto da gente e falar, né, não querem entristecer a gente. Me disseram assim, uma amiga minha muito querida, falou assim, você está com muita foto do Rafa pela casa, você não quer tirar algumas e não sei o quê, para você não ficar triste. Mas eu falo para você não ficar triste, porque eu tenho por tudo que é lugar, eu acho que eu tenho mais dele do que dos meus que estão aqui em terra, entendeu? Eu falei, não, eu quero, aonde eu virar a cara, tá ali ele, eu quero, me faz um bem, assim, imenso ver ele presente em todos os lugares. Então, acho que esse depoimento é muito bom para as pessoas saberem que falem dos nossos filhos que viraram anjos, não tem problema. Porque realmente a gente tem, quem não passa por isso, tem esse receio cuidado, de falar a levou verdade. um tempo para você chegar nessa... Ou lá no início ainda era muito difícil? Não, eu sempre falei, sempre, né? sempre falei muito dele. Sempre. E gosto que falem dele, peço, sabe? Alguém fala assim, eu tenho uma foto, teve aqui outro dia alguém na bancada e falou assim, eu tenho uma foto, eu tocando com o Raul, era um músico, o Milton Guedes, aqui, ele falou assim, tem eu tocando com o Raul e o Rafael tocando junto. Eu digo, me manda essa foto, cara. Eu tenho fotos lindas nossas com o Rafa lá em Bariloche. Pelo amor de Deus, Samara, me manda, Cissa. adoro. Com a Bárbara Paz. Com a Bárbara Paz, exatamente, a gente viajou juntas. Sim. Agora, Andressa, vou estar aqui para nós. Porque o Pedro e Rafa dominam aquela história, porque eles também são poderosos. Eles são poderosos. Fala disso. Andressinha, você escreveu um livro, Da Cor Que Eu Sou. Me fala um pouco desse livro que você não trouxe para a gente mostrar aqui. Pois é. Quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa... Mas conta para a gente do seu livro. Então, esse livro foi um convite, na verdade. Foi a minha editora que fez esse convite. E eu falei, por que não? Né? E aí, quando eu estava escrevendo o livro, eu falei, gente, eu precisava desse convite. Eu precisava escrever esse livro. E é um livro que ressignifica a minha infância de criança preta numa escola particular, majoritariamente de alunos brancos. Né? E é uma forma de ressignificar essa minha história e exaltar a existência de pessoas pretas e como a personagem do livro, ela lida diferente com a situação que eu vivi, né? Só que hoje ela tem ferramentas, hoje ela tem uma família que acolhe, hoje ela tem representatividade, né? Então, diferente do que eu vivi, ser uma das poucas crianças pretas numa escola de crianças brancas, para ela não é nenhum problema. E se alguém vê o problema, ela entende que o problema é daquela pessoa, né? Do olhar daquela pessoa e que o problema não tem a ver com ela, né? Então, é um livro que é basicamente sobre isso, né? É um livro antirracista que exalta a existência de personagens pretos, né? De pessoas pretas, e uma forma também de ressignificar essa minha infância numa escola particular com crianças, né? Majoritariamente brancas. Da Cor Que Eu Sou. Qual é a editora? Matrescência. Matrescência. A gente acha nas boas livrarias do ramo? Sim, nas livrarias não. Você acha na internet e no próprio site da editora. Tá, porque é importante, né? Samara entende bem disso. Você tem? Eu tenho, óbvio. Claro. Samara entende bem. Agora, a gente mostrou aquele vídeo
você e seu marido, que fazendo uma cena e tal, ele fazendo... Mário Sérgio, né? Sérgio Carolina. Sérgio Carolina. Falei isso, não falei Sérgio Carolina? Claro, eu ouvi isso. Eu falei isso. Você tá louca, Andressa? Eu ouvi errado. Você ouviu errado. Sérgio Carolina, exatamente. Só que ele tá interpretando um pai relapso. Mas, na real, ele divide com você as tarefas, não divide? Com certeza. Você ele pegou ajuda, ele até ajuda. Ele até ajuda. Ele não é louco. Ele não é louco, não é nem louco. Não, Adorei, André. É só um personagem, né? E ele parou de receber hate por conta do personagem. Hoje as pessoas entenderam que ele só está representando a maioria, né? E é muito dos bom pais, isso. dos homens. Ô, Andressa, e o seu público se identifica muito com isso, né? Os homens te tá com hate? Pior que não. Não? Não. Inclusive, às vezes, quando eu encontro alguém assim, fala, minha esposa encaminha muitos vídeos seus. Eu faço muito isso com meu marido. E ele só me fala assim, mas ela exagera um pouco, né? Eu falo, não. Ela ainda tá pegando leve. É porque ainda tem essa, né? A gente tem que educar filho e educar marido, né? Nossa. Porque tem que educar Dá também mais trabalho. Não tem que nada, deveria, né? Não tem que nada. Você tem toda razão. Falei errado, vamos lá. Você tem toda razão. Eu não falei nada certo. Tem toda razão. É outra geração. Eu também pensei nisso. Claro, não tem que nada. Agora, os seus vídeos, Andressa, eles têm muito humor, isso eu acho genial. Você acha que, assim, que o humor é uma ferramenta, é necessário manter o humor sempre como aliado para chegar mais rápido essa mensagem assim para os seguidores? Com certeza. Eu acho que o humor, ele conecta e ele tem esse poder também, né, de fazer a mensagem chegar de uma forma que a pessoa não repila, né, aquela mensagem. Porque, tá rindo, mas a reflexão, de alguma forma, está sendo penetrada ali naquela pessoa. E eu acho que o humor, né, para mim também é um escudo, porque eu sou uma pessoa extremamente tímida. Bonitinho. Muito. Eu li que você tem fobia social. Eu tenho fobia social. Você tá bem? Você tá medicada. Tá medicadíssima. É verdade, ela tava toda quietinha. Nossa, começou a falar, a gente não consegue parar de te ouvir. Uma coisa, né? Não, mas é exatamente isso. Eu, né, fora de cena, tô no meu casulo. E aí, depois eu me abro. Mas é isso, né? Eu acho que o humor, ele tem esse poder. Essa função, Essa capacidade de furar bolhas também, exatamente, né? Muito. De falar para quem está na nossa bolha é muito... Nem precisa, né? O importante é a gente sair dessa bolha e furar outras bolhas. E o humor é muito sério, gente. O humor é uma coisa muito séria, porque toca em situações, toca no humor, fala de coisas políticas, fala dessas situações da gente, de uma seriedade que chega mais... Vamos ver mais um exemplo dos seus vídeos? Vamos lá, por favor. Adoro. Você sabe o que é uma surra? O que é uma surra? É umas palmadas. Coça. Uma coça. O que é uma coça? Que eu tô coçando. Que você tá coçando? Entendi. Sabe pra que serve isso aqui? Pra botar na cintura. Mas pra quê? Aqui. Você sabe o que é castigo? Castigo? É. E isso aqui serve pra quê? Pra botar no pé. Uma chinelada. O chinelo. É o chinelo? Aí a gente pega o chinelo e faz o quê? Eu coloquei no pé. O que é isso aqui? Ai, que demais, Andressa. Que coisa linda, gente. Você acha que a sociedade está optando por uma educação não violenta ou ainda falta ainda? Eu acho que falta muito. Eu acho que falta muito. E eu vejo isso quando eu posto esse tipo de conteúdo. Tem as pessoas que, né, se interessam, se familiarizam, mas a maioria ainda tem os seus questionamentos, porque, de fato, é uma forma diferente de você ver a relação entre pais e filhos. Mas mães e pais? Muitos. Sim, que coisa bacana, né? Porque eu achei que era coisa da nossa época. Nossa assim, Senhora. Exatamente. Não, você vê vídeo em que as crianças são expostas, ridicularizadas, e se você olha os comentários, mas por que não bate? Era só uma coça. Falta de pomada. Exatamente. Então, assim, você vê que a maioria
ainda carrega esse pensamento de que castigo físico é o que vai resolver, é o que vai fazer a criança aprender, né? Tem aquela, se não apanhar em casa, vai apanhar na rua. Gente, então, tipo assim, apanhar tudo bem, desde que... Em casa... Desde que eu esteja batendo. O problema é o quê? A criança vai apanhar? Pelo contrário, você até legitima uma violência e ensina para o seu filho, sua filha... Que parece que é natural apanhar. Que é natural, naturalizar, apanhar e bater. Eu que crio meninas, eu tô super atenta a isso, porque tá num relacionamento, aí o cara pega pelo braço, acha que tá tudo bem, que termina, joga a latinha na parede, tá tudo bem, se tem esse exemplo dentro de casa. Exatamente. Então até leva para sua vida adulta essa naturalização da violência dentro do relacionamento. Andressa, você é um máximo. Que maravilha, né? E olha só, não sai daí, porque o próximo convidado é um cara incrível, com um coração gigantesco, do tamanho das ondas que ele pega. Pedro Scooby, o surfista das ondas gigantes, logo depois do intervalo. Você não vai perder, né? Olha o ondão, bora! Bem-vindos de volta, meus amores! E agora você vai rever o papo delicioso e cheio de generosidade que o grande surfista Pedro Scooby deu ao Sem Censura. Eu vou te falar uma coisa, viu? Tem que ter muita coragem para encarar uma onda de uns 20 metros de altura, hein? Roda, porque vale muito a pena assistir de novo. Parabéns pelo título, obrigado. Pedrinho, parabéns. Como é que foi? Agora fala pra mim. Como é que foi encarar uma onda de mais de 18 metros de altura em Nazaré, Portugal? Porque eu tive lá, olha, o barato, o negócio é sinistro, cara. Então, essa onda, ela foi até uma onda nem tão... Porque tudo é medido pelo ano, né? Pelo evento do ano. Então, já surfei ondas bem maiores, 20 e poucos metros, quase 30 metros. Meu Deus do céu. Olha lá, o tamanho dessa criatura. Olha o tamanho da onda. Esse dia, por exemplo, esse dia não foi do Gigante de Nazaré. Esse dia foi o maior dia já surfado na história de Nazaré. Esse foi do Gigante de Nazaré. Caraca. Mas a maior que você já surfou tinha que tamanho, Scooby? Uns 20 e poucos metros, 26. Que a sua mãe dorme, aproximada, assim, eles botam uma medida aproximada, não é uma medida, tipo, exata. Assim. Sua mãe dorme à noite quando você vai surfar? Minha mãe já passou por poucas e boas com isso, porque hoje em dia, a rede social, né? Um tempo atrás, acho que foi 2021, se eu não me engano, 2022, eu sofri um acidente em Nazaré. E, cara, alguém imediatamente colocou no Twitter, tipo, Pedro Scooby acabou de sofrer um acidente aqui em Nazaré. Tipo, coisa instantânea. Alguém estava assistindo, eu saí carregado da água, já quase, assim, nas últimas ali, e postaram, e aí a informação já chegou na minha mãe que eu tinha morrido. Ave Maria. Cara, por sorte, esse tempo de chegar até a minha mãe, o meu irmão estava do lado. Aí ele me ligou e eu já estava fora da água. Já tinha saído, estava no oxigênio, depois eu saí, eu atendi. Graças a Deus, acabaram de chegar aqui e falaram para nossa mãe que você tinha morrido. Qual é o nome da sua mãe, Pedro? Gracinda. Maria Gracinda. Dona Maria Gracinda. A senhora é uma gênia maravilhosa, uma santa criatura que passa para esse menino. A senhora devia estar num altar, porque esse menino dá susto, né? Deve ter sido assim a vida inteira. Não, minha mãe é um anjo, cara. E aí eu fico até me questionando se ela sempre foi um anjo, quando ela se tornou um anjo pela aparição com os caras. Porque meu irmão te deu muito trabalho para ela também. Agora, me conta uma coisa, Pedrinho. Quando você entra numa onda assim, você já saca assim, que ela vai ser a onda? Em Nazaré, sim. Nazaré porque Nazaré, diferente de outros lugares de onda grande, por isso que são as maiores ondas do mundo, tem a maior fenda marítima da Europa. Sim. Se eu não me engano, uma das maiores fendas marítimas do mundo. E isso... ter essa fenda marítima converge toda a força, assim, toda a energia. Então, o normal dos lugares é assim, é muito fundo, vai ficando mais raso. Isso faz com que a onda perca energia. Em Nazaré, é como se fosse no meio do oceano para muito raso, entendeu? Então, tipo, vem essa energia toda de um alto mar para uma bancada muito rasa, e aí são as ondas de Nazaré. Então, quando ela bate nessa bancada, você já olha para ela e fala, nossa, vai ser muito grande. Claro que depois, com foto, com vídeo, tudo isso, assim, numa onda gigante, como é natureza, tá em movimento,
é longe Nazaré, por acaso, é o lugar mais perto para se assistir onda gigante. Tudo é aproximado, né? Tipo, quando fala, essa onda é maior. Pô, você pegar a minha onda, que foi a maior esse ano, com a onda do que ficou em segundo, são ondas muito parecidas, assim, né? Aí pega um especialista, mede, um cenógrafo ali, tipo, se eu não me engano é um cenógrafo que mede. E aí mede, tenta tirar uma aproximação assim, da minha altura, agachado, com a onda, onde é a base da onda. Então é tudo meio aproximado, mas só tá ali naquele mar é o que eu falo. Aquela primeira imagem que apareceu minha, que foi não a do Gigante Nazaré, desse outro mar, qualquer um que tava ali dentro do mar, porque Nazaré é assim, tipo um tamanho de mar, tem uma quantidade de gente. Aí sobe um pouquinho mais, dá uma diminuidinha. Aí a galera que tem juízo vai saindo conforme isso aí, vai embora. E aí, nesse a dia, galera que não tem Dona Maria Gracinda. Toda pra você. Nesse dia, por exemplo, da outra onda, tinha pouquíssima gente dentro da água. Pouquíssima gente dentro da água e pouquíssima gente surfando. Então, cara, só de estar ali, acho que todo mundo, né, já provou que só de dropar alguma onda aquele dia ali já prova que... Mas, Scooby, você lembra, assim, queria que você contasse, tem essa curiosidade. Como é que você começou a surfar ondas gigantes? Que eu fico pensando, como é que chega um convite a um desafio desse tamanho? Porque a gente tá aqui brincando, é loucura, quem tem juízo sai. Mas você virou o maior nessa modalidade. Então, muito doido, que ano passado a gente foi campeão mundial, eu e o Lucas Chumbo, que é a minha dupla, né? Tem uma equipe, mas os dois que surfam sou eu e o Lucas, aí tem o Resgate, né? Que é o Lucas Fink. Mas, cara, assim, tem vários lugares do mundo que tem ondas grandes, ou não tão gigantes quanto a Nazaré, mas ondas grandes, Havaí, Califórnia, tal, alguns lugares na França. Eu não sou nem da praia, na verdade, eu sou, né? Eu sou de Curicica. Então, eu tenho até a Kombi tatuada aqui, ó, acho que Curicica. Curicica. Bonitinho. Porque eu, né, nascido em Curicica... Curicica, gente, é um bairro do Rio de Janeiro, tá? Você que tá em casa. Onde, inclusive, são os estúdios da Rede Globo. Eu ia falar isso. Eu ficou um tempo em Curicica no Big Brother também. Você pode concordar ou não, mas eu falo que a Curicica é o maior centro de entretenimento do Brasil. Por quê? Estúdios de Rede Globo estão lá. Rock in Rio acontece lá. Porque tentaram botar ali um barra olímpica, né? O Parque Olímpico é lá. Mostra a tatuagem de novo aqui pra câmera, gente. Aqui, câmera 3. Cadê a câmera 3 ali? Olha, mostra pra cá. É o meu avô que faleceu. Curicica aqui, ó. Ah, seu avô aqui? Faleceu com 98 anos. Caraca, faleceu faz 4 anos agora. E que tatuagem bem feita, hein? Dá pra ver a camisa dele, que barato. Ele, barato. Mas você não me contou como é que você começou a surfar. Enfim, aí o meu pai, eu tive pouco contato com meu pai, assim, até os 15 anos ali, mas até ele que me ensinou a pegar onda, né? E aí, depois, aos 10 anos, assim, eu comecei a... Eu sempre fui muito independente, né? É o que eu falo, assim, eu vejo meu filho hoje em dia com 13 anos, cara, não consigo, tipo, imaginar ele pegando uma Kombi, tipo, pegando um ônibus e ir para algum lugar, assim, né? Tipo, outro momento da vida também, outra vida. Mas eu, com 9 anos, eu já saí da Curicica e ia estudar na Barra, sozinho. Então, era outro tempo, né? Então, com 10 anos ali, 10, 11 anos, e com 12 anos você já tinha patrocínio. Assim, e aí conseguiu patrocínio com 12 anos, gente. Nossa, criança. É que o esporte... Criança, né? O esporte começa muito novo, na verdade é essa, assim, mas surf e skate, assim, são dois esportes que nasceram, né, parecidos ali. São esportes que são muito novos. Você vê a Raíssa, ela é uma unanimidade, tá? Mas ela foi para Olimpíadas com 13 anos. Então você começa muito novo. Então eu já ia para a praia com 10 anos ali, pegar minha Kombi. E cara, sempre foi a minha rotina. Eu falo assim, né? Quando a gente começa a conversar sobre ídolos, sobre inspirações, sobre... A minha conversa até é diferente do pessoal da praia, porque eu fui criado numa outra cultura. Por mais que Curicica não seja tão longe da praia, mas é uma cultura mais subúrbio carioca, sabe? Muito menos, assim, litoral, mas mais subúrbio. Então, solta pipa, bolinha de gude. Maravilhoso. Aquela coisa toda de infância mesmo. De subúrbio ali, né? Solta pipa. Então, pô, eu ia de Kombi pra praia e, cara, uma loucura, porque você vai pra praia no horário que a galera tá indo trabalhar. Então, tipo, muita Kombi não parava pra mim. Às vezes eu ficava 2 horas no ponto de ônibus pra alguma Kombi parar pra mim, eu pegar o ônibus.
Então eu tenho essa história com Kombi porque, cara, foi sempre meu meio de locomoção. E a Kombi nunca ia direto pro Recreio, ela ia lá por Vargem Pequena, que conhece o Rio de Janeiro, tipo, ela dava uma volta na vida, demorava tipo 1 hora pra chegar na praia. A Kombi atualmente a gente era van, entendeu? A gente, as Kombis antigamente, hoje em dia é van, né? van. Antigamente era Kombi. Então, cara, tudo isso, assim, tanto que eu já falei em algumas entrevistas, assim, quando eu falo assim, pô, nunca foi do cara da praia que me inspirou, né? Tipo, pô, era muito mais uma música do Racionais, um Mano Brown, assim, uma coisa de vivência, assim, né? De dificuldade, de se superar suas dificuldades, do que daquele cara bonitão da praia, surfistão, sabe? Sim. Que, pegava onda, morava ali perto. Hoje, inclusive, eu tava conversando com um amigo meu, que foi quem me deu meu apelido, desculpa, por sinal, e eu tava conversando com ele, falei, cara, a gente, criança, não pensava muito nisso, né? Mas, pô, pra você chegar às 7 horas da manhã na praia, você acordava às 6h30 para chegar às 7 horas ali, tomar um café da manhã ainda. Eu, para chegar às 7 horas da manhã na praia, eu tinha que acordar às 4, mano. Que isso? Tipo, 4. Eu morava mais longe, pra poder me preparar, para pegar a prancha, para ir andar até o ponto de ônibus. Passar direto no Pará. O ponto de ônibus não era em frente à minha casa, tem que andar até o ponto de ônibus, pegar a Kombi, chegar lá na praia. Nunca teve aquela coisa do... Pô, vou ali, acabou o surf, vou ali almoçar em casa e já volto. Não eu ficava na praia o dia inteiro, um pouco de mortadela, refrigerante e o dia inteiro na praia. Já foi. Agora, Pedro, acabei de falar que você conseguiu um patrocínio aos 12 anos de idade. Mas, assim, qual foi aquele momento na sua vida que você sacou, que você falou assim, cara, eu vou ser um profissional do surf? Com 12, você já tinha patrocínio, você já se sentia profissional? Acho que teve um momento ali que eu falei assim, cara... Assim, quando meu pai foi embora e ficou eu, minha mãe e meu irmão, a gente ficou meio sem, né? Sem estrutura nenhuma. Quantos anos você tinha? 15 anos. Sim. Eu já tinha patrocínio, mas era muito mais pelo hobby, assim, por uma coisa que eu amava, né? Pô, maneiro, ter um sonho, chegar na escola com a roupa de patrocínio. Ganhei o campeonato esse final de semana. Era muito mais uma onda, assim, né? Tipo... Chegar ainda mais, pô, na Curicica, né? Pô, chegar na Curicica, tipo, no Recreio, Barra da Tijuca, tinha um monte de surfista que tava ganhando o campeonato. Na Curicica era só eu. Só dava você, né? Então, cara, acho que foi esse momento ali que meu pai foi embora que eu falei, cara, agora eu tenho que fazer dar certo. Ele deixou de ser um hobby para falar assim, cara, agora pode ser meu trabalho, eu já ganhava um dinheirinho, posso ajudar em casa, sabe? Tipo, ajudar minha mãe. Minha mãe... 2 anos, minha mãe foi casada há muitos anos com meu pai, né? Tipo, então ela teve aquele momento ali, depressão, teve, né, síndrome, teve um pouco de síndrome do pânico também e tal, não sei o quê. E, pô, você tinha que dar uma força, a gente não tinha dinheiro para pagar terapia nem nada, então era mais eu e meu irmão, pô, muito novo, meu irmão mais novo do que eu tinha 15, meu irmão tinha, sei lá, 13 anos. Então eu tive que virar homem, o chefe da família, né? Tive que virar homem muito novo e conversar com a minha mãe, era muito na base da conversa. Por isso que eu e meu irmão e minha mãe, nós somos muito unidos, assim. Bonito muito isso. mesmo. Que legal. Todo final dela vive lá em casa, minha mãe. Pô, meu irmão tá sempre lá em casa. Pô, meus filhos todos amam minha mãe, meu irmão. A família é muito unida. Que barato. Aliás, hoje é dia da família, gente. Um almoço normal. Não, minha casa agora, tipo, se eu chegar lá em casa, um almoço normal na minha casa são 10 pessoas. Nossa! Haja patrocínio. Haja patrocínio. Patrocínio. Agora, vem cá, garoto. A gente tá falando de família, tudo isso. Mas eu também tô sabendo que você interrompeu a lua de mel para surfar. Foi, mas foi no meu outro casamento. Tá, tudo bem, mas... Não, tudo certo. Não, eu já interrompi várias coisas, na verdade. Por exemplo, desculpa. A lua de mel, por exemplo, eu tava no início da minha carreira, eu tinha surfado uma onda que tinha sido muito importante, que foi no México, que tem uma história até engraçada. Eu fui pra assistir, tipo, não era surfista de onda gigante. Eu assistindo, falei, pô, eu acho que se eu entrasse ali, eu conseguiria pegar uma onda boa e tal. Não tô sentindo medo. Aí o chefe de equipe na época, que eu era da Nike, e aí, patrocinado pela Nike, aí ele falou, então vai lá, pô. Eu tava falando isso porque tu não encara, cara, né? Eu só não vou porque eu não tenho prancha. Cara, um cara do lado. Toma prancha aqui. Era brasileiro. Falou, cara, se teu problema é prancha, vai com a minha. Cara, eu fui e acabei pegando uma das melhores ondas do dia, uma das melhores do ano. Ganhei prêmio e tudo mais. Foi a tua primeira onda. Foi a primeira onda grande. Não teve medo? Cara, Fala sério. Assim, ali eu entendi muito que eu era movido à adrenalina. O medo, ele existe, mas você ser viciado em adrenalina é uma coisa difícil de explicar, porque aquilo ali te alimenta. Aquele medo te alimenta, você gosta de viver. Dá prazer também, né?
É muito doido porque eu sei do perigo do esporte que eu faço, né? Já morreram alguns surfistas de onda gigante, inclusive um brasileiro morreu, acho que foi ano passado. Então, assim, eu sei do perigo que corre, mas, óbvio, me preparo muito, né? Mas, cara, quando você tá perto da morte, é o lugar que você mais se sente vivo, mano. Você dá um valor à vida. Eu ia te perguntar isso. Se essa sua adrenalina é puxada justamente por essa proximidade com a morte e você vencer aquela morte. Não tem sensação melhor do que você, tipo, você fica consciente quando você está ali. E você, tipo, completar uma onda, você saiu daquele dia ali, tipo, deu tudo certo. Ainda mais um mar desse histórico, assim, você sai da água... Né? Cara, é uma sensação que é indescritível, né? Eu corro 5 km na esteira, já saio achando, nossa, imagina se eu faço 18 metros, a câmera tá rindo. Agora me fala, o que te dá medo na vida? Não é onda gigante, já sabemos. O que dá medo? Cara, eu acho que depois tem filho, né? Acho que todo mundo tem exatamente. Filho. É isso aí. Acho que aqui acontece alguma coisa com meus filhos, assim. É isso aí também. O Pedro Cardoso esteve aqui, ele falou uma coisa muito legal, que o Pedro Cardoso falou assim, eu sou ateu, até eu ter meus filhos. Entendeu? Assim, depois você... total. Filho realmente radicaliza Não, hoje em tudo. dia eu continuo fazendo, tenho 4 filhos, continuo fazendo, mas... eu me preparo muito, né? Eu sou muito mais calculista, assim, né? Não vou... Fazendo surf de onda gigante. Não é filho não, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Eu continuo fazendo, tenho 4 filhos, continuo fazendo. Também. Né? Meu filho mais velho tem 13, minha filha mais nova tem 2. Então. Agora, posso falar um negocinho que eu achei interessante? Claro, apresentadora! Não, porque você está falando e a gente sabe que o mar é o inconsciente, né? Por quê? Porque o mar é incontrolável. O mar é uma coisa que você entra sem saber como é que você vai sair. Sim. De uma maneira geral, controle, o mar você está fora do seu controle. Sim. E o nosso inconsciente, o símbolo é o mar, né? O mar é o símbolo do inconsciente. E você vai para um lugar onde você não tem nenhum controle e você vai justamente para o pior dos lugares, que são as ondas gigantes desse inconsciente. Que você está todo campeonato desafiando o seu próprio controle da sua vida e a sua própria vida. Então, eu acho uma coisa assim, eu fiquei analisando ele falando, sabe, Cissa? Achei um negócio assim, você faz uma coisa que talvez você nem tenha assim realizado filosoficamente ou psicologicamente, o quanto você rompe de medos, de travas que a vida traz dentro de você, a saída do seu pai, o apoio à sua mãe, a fazer essa coisa da família. Isso tudo é um simbolismo, né? Você pegar essas ondas gigantes, desde pequeno, você rompendo isso para ir fazer essa trajetória sua de vida, é muito interessante se você parar para pensar do ponto de vista, sabe, eu digo... simbólico de tudo isso. Tanto é que ele demorou a responder, né? Você tem medo? O Muca perguntou quando começou. Você tem medo? É porque você já lida com esse medo. Eu digo que você chega a ser chega a ser espiritual. Assim, é uma parada espiritual. Porque eu não sou um cara de frequentar a igreja, assim, mas acho que pelo menos foi um caminho. Há muito tempo atrás eu estava vendo, e o cara nem era surfista, ele era bodyboarder, que é um outro esporte, mas também na água. Que é um australiano, não sei se é australiano ou sul-africano, mas Brandon Newton, mas ele estava na Austrália dando essa entrevista, eu lembro. E ele falou que dessa relação com Deus, assim, né? Porque você tem que se apegar a alguma coisa. Claro. Isso é uma realidade. Claro. Eu faço, você se apega a alguma coisa. Claro, você se apega a um bom equipamento, a uma boa equipe, a muito treino. Mas isso não basta, né? Quando você vai pegar onda gigante, porque você não tem controle, como ela falou. Você não tem controle. Então você se apega a uma coisa mais espiritual. Eu sinto que eu tenho uma conexão direta com Deus, eu acredito, respeito quem não acredita, assim, claro. Ou independente da religião também. Isso foi uma coisa que eu ter viajado o mundo todo através do surf abriu muito minha mente para esse lance espiritual, porque, cara, cada lugar do mundo tem uma religião, né? Você vai para um lugar igual a Bali, é hindu. Seus rituais de fé, exatamente. Numa outra ilha em Bali já é muçulmano, você vai para algum outro lugar, tem um budista. Então, você abre mais a sua mente, mas você cria, eu tenho uma conexão, assim, uma coisa espiritual muito forte. Então, porque eu acho que é a forma de me tranquilizar. E eu acho que a própria conexão com a natureza... Eu já namorei uns surfistas, tá? Já namorei campeão também. Eu namorei o Ricardo Bocão, cara. Lenda! Lenda
viva! Um abraço Ricardo, pro Falcão. beijo, amo, meu querido. É uma lenda. Amo de paixão ardente. Eu gostei do plural, Cissa. Eu namorei alguns surfistas. Sim, alguns. Vai usar como campeãozão. Fera, bravo. Os outros estavam ali passando para frente. Mas esse é top. Mas esse foi a nossa paixão. E ele me dizia um pouco essa coisa assim também. A gente era criança, 14, 15 anos de idade, mas era uma conexão com a espiritualidade, com a natureza. O Spinoza diz que Deus está na natureza, né? O filósofo Spinoza. Então, assim, você estando ali, nesse lugar que a Márcia falou belíssimamente aqui, que é o inconsciente, que simboliza o inconsciente, você está se conectando com Deus ali, cara. A natureza, e eu acho que o mar é feminino também. Também. Acho que tem ventre, né? Tem a coisa da mãe. De mulher, total. Agora, o Ayrton Senna, você está falando, estou me lembrando do Cláudio, falando sempre do Ayrton Senna, que ele foi muito amigo do Ayrton Senna. Cláudio, seu marido. Que é o meu marido, Cláudio Pereira. Que o Ayrton Senna, antes de toda a corrida, ele se fechava e se comunicava com Deus. Ele sempre achava que ele estava em conexão com Deus na corrida. Que era uma coisa assim muito forte na vida dele, essa conexão com Deus quando ele estava correndo. Cara, eu tenho uma música, eu tenho um ritual, bonita. né? É isso que eu te perguntar. Eu te perguntar exatamente. Tem Eu ritual? morava em Portugal. Então, assim, hoje em dia, quando eu vou, mesmo hoje em dia, como eu tenho 2 filhos que moram em Portugal, aí eu sempre fico baseado ali em Cascais. Porque fica 1 hora de Nazaré e eu consigo ficar no bairro que meus filhos moram, para dormir com eles sempre e tudo mais. E desde quando eu morava lá, eu tenho esse ritual que, desde que eu entro no carro, tem uma música que... Cara, eu acho que acredito até que seja uma música evangélica, mas, desculpa a palavra. Parece que é uma música que me conecta muito com esse divino, assim, sabe? A música faz isso, né? A música conecta. A música te conecta com tudo que você quiser, né? Total. Aí você bota a música indo. Eu boto ela, boto no repeat. E vai, só aí. 1 hora e 15 minutos escutando só ela. E você pede licença quando você entra no mar? Peço. Eu peço também. Rezo. Exatamente. A gente sempre reza junto, porque é uma equipe, né? Junto jet skis ali, reza junto e tal. E seus filhos? A gente falou da sua mãe, da reação dela. E seus filhos? Eles já têm consciência? O maior, imagino que sim, você falou que tem 13, mas os menores, do tamanho do desafio que o pai deles enfrenta, né, para sobreviver, né? Porque eu fico imaginando, a criança vendo aquele tamanho de onda, deve ser uma coisa... Devem achar você o herói, né? O super-homem deles. É mesmo. Então... Cara, eu tenho uma relação muito boa com não só... Porque por eu ser novo, né, e eu ser um cara muito tranquilo, né, acho que as pessoas que acabam convivendo comigo... Sabia, Cícero? Ele é novo. Ele é novo mesmo. Não, e eu tenho ainda esse lance de ser surfista e eu ainda tenho um jeito, né, bem jovem, assim, de falar, de pensar, de ser muito tranquilo, paz e amor e tudo certo. E se relaciona com muita gente muito jovem, eu também imagino isso, né? E aí, tiro até para um lugar assim, tipo, eu sou o pai de boa que aceita tudo. Cara, pelo contrário, assim, tipo, meus filhos me respeitam muito. Ao ponto de garoto. Qualquer... Muito bom. Todo mundo que convive comigo, né, já presenciou de meus filhos estarem em outro lugar e, tipo, as pessoas me ligarem e falar, fala que sou filho. Quando eu pego um telefone, né, eles me respeitam muito. Todos eles, né? A novinha, 2 anos, ainda não tá respeitando muito. Meu Deus, ela é muito lindinha. Na verdade, as minhas 2 meninas, a Liz e a Aurora, cara. A minha neta Aurora assim, também, eu adoro esse nome, eu adoro. Cara, a Liz e a Aurora, cara, elas olham pra mim, eu já vou, tipo... Eu tenho dificuldade pra ser mais firme com a Liz, assim, porque os meninos mesmo me cobram. Por que você não fala do jeito que você fala com a gente, você não fala com a Liz? Né? Por que você não deixa ela de cachorro do jeito que você deixa a gente? Né? Porque a Liz, ela já, já vai, minha filha. Meu Deus do céu. É como, né? Aquela coisinha. Tem algum momento que você fala, Liz, olha, papai tá aqui. Não, os meninos já é mais garotão, assim, eu falei pra você não fazer isso. Sabe? Tipo, mas todos eles me respeitam muito. É maravilhoso. É engraçado. Tipo, as pessoas falam que você é maluco, porque eu, desde muito novo, eu acho que eu fui criando isso com eles, né? Desde muito novo, eu pegava os 3, né? Eu me separei, né, da mãe deles, o Ben e a Alice, tinham 3 anos.
Eu pegava eles, ia viajar, eu tava em Portugal. Eu pegava eles, ia pra Califórnia, eu os 3 sozinho. Passava 20 dias lá, só... É isso aí fazendo tudo, né? Chegava lá, tinha amigos que davam o seu pai... Tem a Letícia Buffoni, não sei se vocês sabem, que é uma skatista, que foi campeã mundial. Sim, de nome, Era como se fosse uma irmã que, assim, que a vida me deu, e a mãe dela automaticamente me adotou como filha, assim, então... Eu falo até que tenho sorte de ter 2 mães e tudo mais. Então, sempre que eu ia pra Califórnia, elas me ajudavam e tal, mas toda viagem... Eu sempre amei viajar com eles sozinho, né? Eu sei que a Cíntia, minha esposa, ela me ajuda muito com eles, mas chega um momento, cara, que não é filho dela, não são filhos dela, né? Tem que fazer o teu, meu amor. Tem que ser lógico. Não, ele tem que estar junto, pelo amor de Deus. Não vai repetir aquele negócio antigo de que o pai trocou fralda pra caramba, não trocou já? Muito. Cara, tinha uma coisa muito maneira com o Dom, né? Eu falei esses dias com ele sobre isso. As pessoas me esperavam chegar em casa para dar banho nele, porque eu era a única pessoa que não chorava dando banho. O Dom tá com 13 anos, já tá surfando, né? Que você falou aqui agora. Como é que é surfar com teu filho, gente? É demais. Então, ele era do skate. Você falou o negócio de viajar, eu vou ter que contar essa. Olha lá, vocês surfando juntos, meu Deus do céu. É demais, cara. Isso é uma emoção. Não dá pra descrever. Olha que graça. Olha que coisa. Caraca, como ele já surfa, gente. Que fofo, né? Que lindo. Meu Deus do céu. Olha que graça. Foi a primeira vez que eu levei ele na piscina de onda comigo. Eu sei que tá mais feliz, ele é o Scooby, repara, né? Isso eu surfando ele ali, eu mostrando pra ele, faz a manobra assim. Olha lá, a manobrinha dele, gente. Manda muito bem mesmo. O Pedro, é um cutback que ele fez? Cara, é uma história até engraçada, porque o Dom, quando a gente foi morar em Portugal, ele era muito novo, ele pegava onda aqui no Rio, tava começando a pegar onda. Chegou lá, a água é congelante em Portugal. Quem já foi na praia lá em Portugal... Eu não entro nem aqui no Rio de Janeiro, gente. Pois é. Não, é o Recife, comparou com o Recife, não, é outro nível. É tipo frio, sei lá, não dá pra entrar de bermuda. E aí o Dom falou, pai, eu não quero mais pegar onda. E aí eu falei, cara, o que você quer fazer, pô? Eu sempre incentivei muito esporte, porque não só por eu ser esportista, mas eu acho que a gente está vivendo uma geração, né, muito... tecnológica, de iPad, videogame, por aí vai. E que, pô, eu vejo, né, tiro pelos amigos dos meus filhos, tudo mais, estão sendo abduzidos, basicamente. Completamente. Tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado. E eu acho que o esporte, ele te leva para um lugar muito legal, porque, pô, na praia, principalmente na praia, natureza. E aí eu falei, pô, Dom, algum esporte você tem que fazer, cara, vamos fazer alguma coisa. Começou a andar de skate, ele tinha 7 anos. Cara, com 10 anos ele foi campeão português de skate. Uau! Caraca, aí legal. Ele teve um momento ali que quando eu voltei, porque a Aurora teve que... Quando ela foi nascer, ela teve que fazer uma operação. E aí eu voltei a morar no Brasil e ele deu uma abandonada no skate. E aí quando ele veio morar comigo, ele falou, pô, eu quero voltar pro skate e tal. Voltou pro skate, foi campeão carioca. Que maravilha! Só que aí, cara, no carnaval agora, isso são imagens recentes. E no carnaval agora, a gente foi um dia pra praia, eu fui, né, pós-Sapucaí, falei, pô, vou lá contigo, Dom, pô, não vou entrar na água não, tal, aí, pô, por favor, ele era muito dependente de eu estar com ele na água, empurrar ele, né, não sabia surfar normal, direito. né? Aí tinha uns amiguinhos da idade dele, e a prainha, você já foi na prainha? Claro, lógico. A prainha, ela vira quase uma praia privada, né, cara? Porque todo mundo se conhece ali, e aí o Dom conheceu uns amigos da idade dele, pai, pode ir lá, eu vou ficar aqui. Eu falei, então eu vou pra casa, ele foi sozinho. Volto mais tarde aí pra te pegar. E aí, cara, passou o dia inteiro na praia. Desde esse dia, se eu não me engano, foi ali, sei lá, uma segunda-feira, terça-feira de carnaval. Desde esse dia, todos os dias ele vai pra praia. Não encosta mais no skate. Eu falo, Dom, não abandona o skate. Você batalhou tanto. Eu falo, você batalhou tanto pra conquistar esse lugar, de ganhar os campeonatos. Ele, pô, pai, agora só penso em surfar, é muito maneiro surfar, eu tô amando e tal. Aí já tá mandando super bem, né? Lindinho, ele é todo desenvolto, o skate ajudou ele a ser super desenvolto. Claro. E agora, por exemplo, você não tem assim,
como a tua mãe, assim, tinha medo de você, assim, tem essas ondas gigantes. E quando o Dom encarar uma onda gigante, como é que vai ser o coração de ser o Pedro Scooby? Aí vai ser difícil. Ah, Leque! Tô falando, Leque. Né, na hora... Não, o Ben, por exemplo... Eu acho que você vai entrar junto. Você vai... Cara, o Ben tá quantos anos? Não tem como controlar isso também, né? O Ben é do futebol. E é engraçado que, assim, eu não entendo nada de futebol. E aí, o Ben começou a fazer futebol... Pô, pra ter assunto com ele, tô assistindo até futebol. Só que, claro. Quero saber dos times, pergunto dos times, dos jogadores, quero saber de tudo. É isso aí. Né? Pedro, agora mudando um pouco de assunto, é uma coisa que eu falei na abertura, é que eu achei tão bacana isso quando eu vi. Eu falei, cara, é a cara desse garoto, que há pouco mais de um ano você estava lá no Rio Grande do Sul, ajudando a salvar vidas naquela tragédia que abalou o Brasil inteiro. E eu li na época, eu falei, cara, esse garoto que eu sou fã ali do surf, não sei o quê, o bichinho é bom de coração pra caramba mesmo, né? E assim, eu li que você, quando viu aquilo, você falou assim, gente, como a gente anda muito de jet ski, dá uma facilidade, você chamou uns amigos, foi mais ou menos isso que eu queria que você contasse. Porque para você ser um bom surfista de onda gigante, você não tem que ser só bom surfista, você tem que ser bom piloto de jet ski. Bom no resgate, então isso faz você ser um cara completo, assim, muito bom que as pessoas queiram fazer dupla com você, né? Então, quando eu vi o que estava acontecendo lá, se eu não me lembro, era um barco tentando chegar perto de um cara para resgatar, a casa desabava. E aí eu estava em São Paulo, na hora eu liguei para o Lucas Chumbo, que é minha dupla, e eu falei, Lucas, aí o que foi? Eu falei, pô, tu viu o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul? Ele, caraca, eu ia falar sobre isso. E acho que rolou uma conexão assim, dele estar pensando a mesma coisa. Ele falou, cara, eu ia falar sobre isso. Aí eu falei, cara, tô em São Paulo, ele, tô no Espírito Santo. Eu, pô, tá mais longe que eu. Então, o que a gente faz? Vamos pro Rio agora e a gente só arruma as coisas à noite e já. Então, vamos no caminho, a gente vai tentando recrutar o máximo de pessoas que a gente conseguir da nossa equipe, da galera que pega onda gigante com a gente, porque todo mundo vai saber pilotar muito bem jet ski. Porque... é isso, não adianta, acho que não era sobre quantidade de pessoas só, né? No nosso caso, né? No que a gente estava fazendo ali, era importante que tivesse alguma técnica de resgate, né? Sim, que vocês têm. E aí a gente, cara, ninguém disse não. Todo mundo falou, cara, tô dentro. Parabéns. Então, assim, eu tava final de tarde, eu tava em São Paulo, eu lembro até essa ligação, eu tava na Marginal ali, e à noite, acho que devo ter chegado umas meia-noite no Rio de Janeiro, 9 horas da manhã a gente estava todo mundo dentro do carro dirigindo para o Rio Grande do Sul. Ainda foram de carro? De carro, porque tinha que levar os jet skis. Ah, sim, claro, tá certo. Lógico. E, cara, a gente passou um tempo lá resgatando, acho que até o momento que chegou mais ajuda humanitária do governo e tudo mais. A gente está vendo imagens de vocês lá. Não, foi uma iniciativa incrível. Eu fiquei, olha, tu avançou 10 casinhas no meu jogo, hein? Falando emocionante mesmo. Avançou casinha. E eu li também que teve um resgate que te comoveu pra caramba. Não teve um resgate que mais te comoveu? Cara, teve um que... de uma criança, né? Se eu não me engano, é essa mãe aí, que ela tava com um bebê recém-nascido, acho que de 10 dias. Nossa. Meu Deus. E ela tava ali no puerpério, né? Isso foi uma escola. Não, tiveram várias dificuldades lá quando a gente foi uma criança autista que era... essa foi que era não verbal, quem resgatou, né? foi um amigo meu, o Yankel, que ele não é profissional de onda gigante, mas surfa por amor, sempre vai pra Nazaré com a gente. E ele, cara, foi um doce, assim, resgatando, porque ele conversou com a mãe. E ele tem contato até hoje com a mãe, como o Telzinho, né, eu recebo foto dele até hoje. Que é criança, né? E animais também, né? Ele resgatou o Dodô. O meu cachorro eu resgatei lá. Jura? Aquela imagem do meu cachorro. Você trouxe? Trouxe. Que barato! Ele voltou às 24 horas comigo no carro. Que barato! Então a história te acompanha, né? Eu assim... Olha lá, meu Deus! É Dodô o nome dele? Não sai do meu lado. Onde que eu vou, barato que você trouxe ele. Muito bonito ele. Não, e como ele é um cachorro que veio dessa tragédia, ele viveu isso, tipo, as pessoas até... Ele não é um cachorro... Ele não é bravo, mas assim, as pessoas chegam lá em casa, a primeira coisa que as pessoas fazem é assim, eu já falo, não chega em cima dele. Muito em cima, Ele não vai, tipo, correr atrás de você, mas
ele tem medo. Ele é ressabiado, ele é ressabiado. Mas cara, ele sofreu um trauma, né? Exatamente. Ele sofreu um trauma, né? Não, e foi muito maneiro porque eu acho que não só a gente, mas nossas famílias, pô, minha esposa, né? As esposas dos meus amigos que estavam lá também, elas se juntaram e começaram a encher caminhão e conseguiram juntar um monte de gente. Cara, foi muito maneiro. Teve um amigo nosso de Curitiba, porque eu acho que foi a nossa ajuda, eu acredito que tenha sido muito importante. Claro que foi, lógico. Eu recebo mensagem de pessoas que foram resgatadas pela gente até hoje, agradecendo e tudo mais. Mas acho que o movimento, assim, pô, teve um médico que ele juntou os médicos de Curitiba, doutor Gustavo, vou dar um abraço para ele. Ele juntou, cara, na mesma semana, 30 caminhões, mas juntou 30, os médicos todos, juntou 30 carretas e mandou para o Rio Grande do Sul. Porque é essa que tem que ser solidariedade mesmo, nessa hora. O povo, cara, Rio Grande do Sul, assim, vai morar eternamente no meu coração. E você no deles. Não, porque, assim, é um povo muito unido, sabe? Tanto que eu falei sobre isso uma vez, assim, só para explicar, eu nunca quis receber nenhuma homenagem, sabe? Porque... Não era essa a ideia, cara, né? Não era essa a ideia. E eu acho que o que eu mais vi lá foi herói, sabe? Tipo, você não foi herói? O que eu mais vi foi herói. Eu posso ter sido, mas eu vi um monte lá também, sabe? Tipo, a Liga da Justiça estava toda lá. A Liga de milhões de pessoas. Tipo, os Marvel todos estavam lá. Eu estava na minha casa muito bem. Eu saí de casa, peguei um carro com os meus amigos, a gente foi dirigindo até lá, óbvio, colocamos o nosso equipamento em risco, voltaram todos destruídos. Mas, cara, eu vi gente assim que perdeu a casa e estava ajudando. Sim. Caramba, Perdeu família. Perdeu família e estava ajudando. Foi muito dramático tudo isso. Então, pô, se me considera herói, o que esse cara é? É o super-herói, né? Meu amor, tu falando, tu avançou 10 casinhas no jogo, carimbou o passaporte, tá caminho direto lá, ó, estamos te vendo. Agora, gente, o nosso Sem Censura aqui está fazendo 40 anos. Augusto, a minha querida parceira aqui, Márcia Cloutier. E a gente está colecionando assim, a gente está pegando assim, pensando pérolas desses 40 anos. E a gente tem uma participação sua aqui no programa que a gente vai ver agora. Olha. Direto do túnel do tempo. Que legal. Há 12 anos. Vamos lá ver, por favor. Eu acho assim, você é mais parecido com meu pai, porque, claro, eu sempre incentivar os estudos, que eu acho que é muito importante para toda criança, todo adolescente, adulto, tanto faz. Mas eu, assim, se ele tiver realmente o talento, eu tenho que apoiar, é claro. Pô, não tem como. O grande sonho dele eu vou tirar dele, não tem como. Mas se for no surf, né? Onde for, não importa. Olha que novinho. Mudou mesmo cara, mesma cara. Só mudou o boné. Mas isso vai fazer mais Mudou o boné. Só mudou o boné. 12 anos, tem 12 anos isso, né? Que coisa. Mas já tinha o dom. Já tinha o dom. Acho que a pergunta era, inclusive, sobre isso, né? O dom que ainda não tinha o dom do surf na época ainda, mas agora... Porque o assunto ali, né, geral, que a gente estava falando, que eu tentei até explicar, é que, cara, as escolas, elas são muito despreparadas para lidar com atletas, na verdade, na minha opinião, assim, sabe? Porque o atleta tem que começar a começa a viajar muito novo, né? Então, acho que, sei lá, né? Quem puder um dia pensar nisso, né? Porque acho importante para a criança manter os estudos, mas aí não é a criança que tem que se adaptar à escola. A escola tem que se adaptar ao atleta, porque daquela escola ali pode sair uma doença. Claro. Sim, lógico, se a escola não se adaptar Nunca a tinha ela... pensado nisso, sabia, Pedro? Também não. É verdade. Provavelmente a escola dela, de alguma forma, se adaptou a ela. Quanto a faltas, quanto a formas dela estudar, mandar trabalho. De alguma forma, né? Tem alguns lugares que são mais preparados, Estados Unidos, né? Europa, tem alguns lugares que tem homeschooling, que você vai só quando você pode, para tirar dúvida. E você... A coisa online também ajuda bastante. Exatamente. Né? A única coisa boa da pandemia foi que a gente criou esse... Não, porque, a minha mãe, professora de português, imagina, quando eu comecei a faltar aula para viajar, para competir, isso foi uma... Né, na cabeça da minha mãe, falou, cara... Nossa. Não, aí ela virou e cogitou falar assim... depois que você acabar os estudos, você se dedica ao surf. Mas isso não existe. Não existe, claro. Não existe com 18 anos começar a se dedicar. O tempo acabou, sabe? Né? Então, as escolas seriam muito interessantes que
ou alguém criasse isso, ou liberasse isso, não sei, deve ser uma contrapartida de educação com o governo. Legal você levantar esse tema. Porque você pega uma Raíssa, imagina se a mãe ou o pai dela virasse e falasse assim, não, minha filha, você não vai poder começar a faltar, você vai ter que estudar, não dá, desculpa, os que te espera, né? Tipo, como eu já vi pais falando... É um tema bacana, isso é uma coisa legal. Posso fazer duas perguntas bem curiosas, rápidas? Pode, meu amor. Duas. Primeira, medo de tubarão, porque eu já vi surfista atacado por tubarão. Você falou Califórnia, não sei o quê, acho que não foi na África do Sul, não sei onde foi que foi atacado. África do Sul já surfei também. Você tem medo? Como é que faz com medo do tubarão? Tem medo de tubarão. Já viu? Já viu? Já vi. No Tahiti já vi. Gente. Já teve um lugar que eu já mergulhei com tubarão, mas, tipo, já. Né? Os tubarões estavam bem alimentados. Quando é exatamente. Quando você mergulha, estão alimentados. Interrupo no Tahiti. Interrupo. Cara, eu saí, mas assim, eu quase caminhei sobre as águas. Era um tubarão tigre e tal. Nossa, o tigre, cara. É o de Recife, outro tigre. Grande, assim, tinha barbatana grande. Os locais não saíram. É o quê? Os locais não saíram. Os taitianos não saíram. Ficaram na água, na 4, ficaram lá de boa. Eu, né, quase... Né? Caminhei sobre as águas e ainda fiquei um tempo. Já saiu daí? Já. Então vamos voltar então. Pedrinho, você quer ter outra pergunta, né? A outra, você tem uma idade feito futebol para essas ondas gigantes, eu falo. Até que tem uma idade que fica difícil, perigoso ou não? A onda gigante, na verdade, acho que as pessoas, né, com o passar do tempo, as pessoas começaram a envelhecer muito melhor, né? Sim. Tipo, com muito mais saúde, acho que toda, né, o mundo, ciência, tudo, né? Sim. Isso, medicina, tudo mais. E, cara, você vê, assim, até antes era assim, 40 anos, você já não dá... Cara, você vê hoje em dia, tipo, Kelly Slater, por exemplo, não tô falando nem na onda gigante. Na onda gigante, você vê alguns surfistas levando até 50, 50 e pouco, tudo mais. Você vê o Bully, se aposentou com 50, mas acabou não se aposentando. Se aposentou... O Carlos Bully, né? Carlos Bully. Ele disse que se aposentou, mas ele todos os anos continuava indo pra Nazaré, pegando onda com a gente. O Kelly Slater, acho que ele se aposentou com 52 anos. Uma coisa inimaginável. Isso é das gigantes, obviamente. Não, o Kelly Slater é do circuito regular. Tá. Mas, gente, eu já vi surfista, eu já vi galera de quase 70 anos só falam, pega um longboard e vai, cara. Com a piscina de onda, tá? Que aí não profissional, vamos falar só por surf. Teve um cara que tava surfando lá na piscina de onda agora, que ele tinha 90 e poucos anos. Olha que maravilha, cara. Viva Pedro Scooby! E a gente chegou ao fim. Foi bom pra você? Eu amei. E amanhã eu tô de volta com o nosso programa ao vivo, às 4 da tarde, em ponto, combinado? Beijo pra você e muita luz.